Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Eu, o Batman. Boa noite, Gotham. Estamos começando mais um podcast Mansão Wayne, o primeiro podcast do ano. E pra começar 2020, cara, é muito futuro. Cara. Tipo, caralho, 2020. A gente vai ter que começar falando da história da equipe, que meio que vai ganhar um filme esse ano, né? A gente tem aquela discussão se o filme é delas mesmo, ou se o filme vai ser da Arlequina. Se você tá esperando o filme da Arlequina, a gente já gravou um podcast da Arlequina, vai ter o link ali no post. Mas hoje o foco vai ser a história da equipe Aves de Rapina. Aquela equipe que foi criada ali pelo Chuck Dixon lá no finalzinho dos anos 90. Agora já tá faz tempo, né, sendo discutido se ia virar um filme, se tava na gaveta, se não tava. E agora parece que vai aos trancos e barrancos, misturando com o Esquadrão Suicida. Vamos ver o que vai sair disso. E pra isso a gente chamou aqui dois convidados de peso que entendem bem da equipe. Começando pelo Guilherme Smith, que desde que a gente começou o podcast Mansão Wayne fala: se um dia vocês gravarem Aves de Rapina, me chamem. Então, estamos aqui. E aí, Smith, tudo bom? E aí, Carlos, beleza? Beleza, bem-vindo aqui ao Mansão Wayne de novo. Aves de Rapina eu costumo dizer que é meu guilty pleasure, né? Que é aquele negócio que é tão ruim que é bom, né? Então, eu penso assim. Eu acho que a proposta é bastante por aí, né? E quem pode falar mais da equipe também é o editor da revista Mundo dos Super-Heróis, ex-editor da revista do Batman pela Panini. Ele que está preparando nesse momento uma matéria bem completa para Mundo dos Super-Heróis sobre a equipe Aves de Rapina. Gustavo Vícola, tudo bom, Gu? Beleza, Carlão, tudo bem? Boa noite, pessoal da Mansão Wayne, boa noite, Gotham. Legal, obrigado pelo convite de falar de Aves de Rapina, que realmente é uma das minhas equipes preferidas, cara. Uma equipe muito legal. Gostei muito de estar participando aqui, vamos lá. Eu podia contar aqui que você está preparando uma matéria sobre elas? Podia, com certeza, até porque a matéria já está preparada, finalizada, impressa e deve estar sendo distribuída nas bancas já. Ah, então capaz que quando o programa vá ao ar, a revista já está fácil de encontrar por aí. É bem provável que o pessoal ouça aí o podcast e já fala: nossa, tem uma revista sobre Aves de Rapina, vou correndo na banca comprar. E a revista vai estar lá. Muito bom. E também, como não pode faltar num dossiê sobre uma equipe da DC, nossa enciclopédia humana, Leonardo Vicente, o Bud. Obrigado por me chamar de humano. Boa noite, Gotham. O cara do fala animal, mas é um ser humano de certa forma, não é mesmo? Eu ainda tô abismado que a gente conseguiu reunir tantos fãs das Aves de Rapina, incluindo eu, que eu sempre gostei da equipe. Juntamos todos os fãs das Aves de Rapina. E meu co-apresentador, André Panceira. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a um 2020 com um programa bem legal sobre essas mulheres fantásticas. E a gente que apresentou todo mundo, o cara que sempre sonhou em ser uma rapina comendo um bichinho, Carlos Vasquez. Oi, JP. Que porra é essa? nem o Rapina do Rapina e Columba eu acho maneiro, porra. Você vem me falar isso? É que você procura aves de rapina, tipo, no YouTube, tem uma cena deles caçando, então foi tentar isso. Tá bom, são um bicho maneiro, são os bichos maneiros. Predadores. Tipo isso. Se é pra fazer piada infame, deixa comigo. Posso? Manda bala. À vontade. Aquela música Happy Nation. Nossa, não faço a menor ideia de que música seja essa. Não, também não sei qual é. Não sei qual é, mas vai estar tocando no fundo agora, provavelmente. Pera aí, Happy Nation de Nação Feliz, é isso? Isso. Ah, tá bom, vai. Vamos. Vamos começar então com essa piada infame. A gente começou 2020 e vamos começar falando aqui da criação da equipe. Eu vou pedir pro Gustavo, que provavelmente fez uma pesquisa sobre isso. Se não, qualquer coisa a gente corta esse pedaço. Fez uma pesquisa sobre isso. Falar como que foi, de onde surgiu a ideia do Chuck Dixon, da equipe dele, de fazer uma equipe das Aves de Rapina. Então, cara, é bem interessante isso daí, né? Na verdade, não foi o Chuck Dixon que a mente criativa por trás da Aves de Rapina. Na verdade, quem jogou a ideia foi um editor da DC na época,
que era o editor principalmente do núcleo do morcego lá, o cara chama Jordan Gorfinkel, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, é Gorfinkel, alguma coisa assim, Jordan B. Gorfinkel. Certo. Esse cara era editor do Batman, Detective Comics, Robin, aquele núcleo do morcego todo, né? E nessa época aí, né, que era meados dos anos 90, 1995, a DC, assim como a Marvel, né, os gibis estavam lá, aquela coisa de saga, de morte, de grandes eventos e o caramba. E esse cara tava numa pegada de fazer uma coisa mais simples, né? Aí ele sugeriu fazer uma HQ assim, bem simples, bem uma pegada assim, bem policial, sabe? Bem tipo, inspirado em filmes como Duro de Matar, com Charles Bronson, coisa assim. E sugeriu lá pros chefões, né, da DC, falou, ó, vamos pegar 2 heroínas aí e vamos fazer uma coisa bem simples, personagem simples, sem poder, uma trama policial, legal, vai lá, bateu nos bandidos, prum, resolveu o mistério e acabou. Ele falou que a ideia foi tão bem aceita, ou não, né, porque o que o pessoal falou foi o seguinte, falou, ó, a ideia é legal, pode elaborar aí sem pressa, falaram que deram 1 ano pra ele pensar na história, pra ele elaborar. Caralho! Então não sei se a ideia dos caras foi, ó, essa ideia é tão boa que merece um tempo, ou tipo, puta, essa ideia é tão ruim que vai tocando aí que depois a gente vê isso. Mas enfim, o fato é que deram um puta de um tempo pra ele fazer aí o quadrinho, né, desenvolver a ideia, que foi quando ele pegou e ele jogou a ideia pro Chuck Dixon, né, o roteirista. E o Gary Frank também, que era o artista aí que fez o primeiro one shot, né, fez o primeiro especial que lançou As Aves de Rapina. E daí rolou, né, o Chuck Dixon até tava meio assim, ficou meio de bico virado, porque o cara não botou fé, né, porque é o seguinte, faz sentido que ele não botasse fé. Porque ali eram 2 personagens meio derrubadas, né? A Canário Negro, ela tinha tido uma série, a DC tentou emplacar uma série dela, uma série mensal, não rolou. Então a série mensal da Canário Negro tinha acabado de ser cancelada. E a Bárbara Gordon, Oráculo, a DC não sabia o que fazer com ela, né? Tinham acabado de colocar a coitada da personagem na cadeira de rodas, botaram ela no Esquadrão Suicida pra ela ser um hacker, papapá, mas tipo, hoje a gente sabe que a Oráculo é uma puta de uma personagem legal. Mas se colocando no lugar dos editores na época, né, a gente pensa, pô, ela foi a Batgirl, tipo, por décadas. E agora ela tá na cadeira de rodas, será que vai vingar mesmo esse negócio de Oráculo e tal? Então o Chuck Dixon tava também com essa pulga atrás da orelha, né? Mas enfim, o Gorfinkel lá, o editor, chavecou, vendeu a ideia, aí pronto, aí o Chuck Dixon aceitou, botaram o Gary Frank pra desenhar, aí já era. Aí fizeram o primeiro one shot lá, a primeira edição especial delas, deu certo. O primeiro era aquele Oráculo e Canário Negro, Aves de Rapina, é essa, né? Exatamente, Oracle and Black Canary e Birds of Prey, isso daí mesmo. Porque eu não me lembro se chegou a sair no Brasil isso aí, galera. Cara, até onde eu sei, nada desse começo saiu no Brasil. Eu procurei também, eu não encontrei. Fase do Chuck Dixon, que eu saiba, não saiu e poderia ter saído até numa coleção da Igumosa, assim, talvez, mas não. É verdade. Não foi programado. É verdade. Aqui saiu quando era Tain com as sagas do Batman, né? Um outro teve, e eu lembro de sair um arco com o Coringa, que a Bárbara reencontra o Coringa, e o outro que mostra a parceria dela com a Poderosa. Se não for o mesmo arco até. Não Terra de Ninguém, né? Então, eu lembro que era bem tipo, tinha 4 páginas da história, de repente, assim, umas coisas assim, sabe? Era muito tosco o jeito que a Abril publicava. Era o que era essencial do essencial da história, eles colocavam, mudavam algum diálogo. Um abraço aí, JP Martins. Os caras davam aquela costurada pra ter o que precisava pra compreender a história, mas eles realmente não... As Aves de Rapina eram citadas muito, assim, a gente sabia que essa equipe, que essa dupla existia, né? Que não dá nem pra falar que era uma equipe, era uma dupla, mas era... Não, pior que nem isso, né? Porque elas não tinham o nome da equipe. O pessoal falava do Oráculo. Era normal você ver a Oráculo, tipo, falando assim, peraí, Canário Negro, e atendendo o Batman, sabe? Você sabia que ela trabalhava com o Canário Negro. Não, o interessante é que era bem isso, né? Era a troca, tipo, em um personagem era pro físico, né? Que era Canário Negro, e aí tava a Oráculo, tipo, ajudando tudo ali, tipo, com a parte cerebral, falando bastante com ela. Eu achava isso bastante interessante. Que é a principal função dela, né? De forma geral. Sim, e era legal porque elas tinham personalidades um pouco diferentes uma da outra. Então, tipo, a Oráculo era mais estrategista, ela queria se ater o plano, ela fazia tudo já, tipo... A Canário Negro chegava no lugar, já tinha tudo preparado pra Oráculo e tal. E a Canário Negro era do tipo... Tá bom, Oráculo, eu vou deixar aqui o microfone pra você não ficar mais mandando mensagem pra mim. E mais tarde você fica sabendo o que eu tô fazendo. Eu não vou seguir seu plano não, sabe?
Tinha muito disso. Então era interessante esse conflito. E vale lembrar que a identidade da Oráculo era um mistério para a comunidade heróica na época, né? Então, Canário Negro, ela ia a campo e ela estava simplesmente ouvindo uma voz no microfone. Ela sequer sabia como que era a pessoa por trás daquela voz, ou qual era a identidade, quem era aquela mulher que estava falando com ela. Então, se colocando no papel da Canário Negro, era uma aventura da Canário Negro com uma ajudante. Sim, uma ajudante misteriosa. É tipo um justiceiro com um microchip. Isso. Eu ia falar tipo algum tipo filme de espionagem, sabe? As Panteras, cara. Os X-Men Professor Xavier. Mas as Panteras é bem isso, né? Tipo... E ainda mais é isso, né? Uma agente secreta gostosona que age com uma pessoa misteriosa falando no microfonezinho o que ela tem que fazer. Só tem uma diferença aí, é que Aves de Rapina é legal, né? Não, e é muito interessante o jeito que começa, porque eles pegam a Canário Negro ferrada de grana. Você vê que eles... Eu não sei se na mensal eles tratavam isso, mas assim que ela aparece, ela tá tipo... Ela tá na merda, ela tá quebrada, ela não consegue nem pagar a casa dela mais, vão cortar a luz e tal. O Arqueiro Verde, ele tinha... Fazia quanto tempo que ele tinha morrido? 94 ele morreu, acho. 2 anos. 2 anos, né? Por aí, E daí era o Connor Hawke, que era o Arqueiro Verde naquela época, né? E era o Chuck Dixon que escrevia também o Arqueiro nessa época, não era? Então, ele assume na época do Connor, ele já tinha escrito uma parte do Ollie no final, mas a Canário já estava separada do Arqueiro já há alguns anos. Sim. Desde que ela pegou ele corneando ela com uma amiga dela, ela deu um pé na bunda dele e ela não aparecia nem na mensal do Arqueiro. Mas... Sim. E as menções a isso são bem sutis no começo das Aves de Rapina. Eu cheguei a ler as primeiras minisséries, as primeiras edições da mensal, primeiros arcos, e é tipo, tem uma hora que a mulher gato chama ela de passarinho, e ela fica puta e fala, nunca mais me chama desse nome, sabe? Tipo, menções bem... E tem alguma hora que alguém fala de uma coisa e ela fala ainda, é mais confiável que o meu ex, sabe? Mas não cita. Pro público aí que passarinho é como o Arqueiro Verde chamava a Canário, né? Era apelido romântico, apelido de namoradinho deles. Sim, sim. Então, é bem sutil. Todas as referências ao Arqueiro Verde, pelo menos até o ponto onde eu alcancei da história, são bem assim, quem conhece esse background saca, e quem não conhece esse background, tá bom, não muda nada, sabe? Mas tem um bom motivo, é que o Dixon usa as Aves de Rapina, pouco depois, acho que da primeira minissérie, ele já usa elas na revista do Connor Hawke. Então a Canário encontra ela, é uma história que inclusive elas enfrentam... achado e tal, e aí ele une todos os elementos do Arqueiro e acaba nunca mais usando com a Dinah. Eu acho interessante que logo nos primeiros arcos, assim, é meio que sempre a mesma trama, né? Até mais pra frente eu vi que a fase do Dixon mantém um padrão que é alguma dessas mega organizações criminosas da DC tá fazendo alguma coisa, e aí a Oráculo manda a Canário Negro pra ela enfrentar. Tipo, o primeiro é o Cobra, depois é outro, aí depois, eu sei que mais pra frente eles enfrentam o Ra's al Ghul. E é sempre em outro país, né? Uma pegada bem James Bond. Sim, mas todo mundo saca quem ela é rapidinho, né? Tem uma pegada interessante que a segunda edição especial, né? A primeira a gente era Oráculo e Canário Negro. Sim. A segunda edição especial é Batgirl e Canário Negro, né? Aí você pensa, pô, e aparece no quadrinho a Canário Negro lutando ao lado da Batgirl. Mas você fala, caramba, a Batgirl, ela é a Bárbara Gordon, ela tá presa na cadeira de rodas, né? Ela é Oráculo, como pode isso? E no final das contas, eu acho que a Canário Negro ela tinha sido capturada por um vilão, que o cara tava fazendo jogos mentais com ela, ilusões, alguma coisa assim. É a Bebs então que tá capturada. Pronto, é isso daí mesmo, boa. É a encantadora que o Arrasa Quarteirão pagou ela, que eles desconfiam que a Bárbara pode ser Oráculo, e eles querem descobrir onde é a base do Batman. Ela entra na mente dela, ela se passa pela Canário, e toda hora, a gente precisa chamar reforços, como que eu chamo o Batman? Como que você entra em contato com ele? Tentando arrancar dela. Isso, então foi uma maneira de fazer uma trama um pouco diferente, né? Do que ficar lutando contra uma organização secreta e tal. Foi uma trama diferente. Eu sei que tem várias, né? Tipo, começa naquele especial Birds of Prey, né? Black Canary Oracle. E depois tem uma que chama Manhunt, que são uma minissérie de 4 edições, que é com a Caçadora e a Mulher Gato junto com elas. Que eu achei bem interessante logo de cara já ter a Caçadora meio que interagindo e tal.
que passa uma dinâmica um pouco parecida com o que foi ser usado bem depois pela Gayle Simone, né? Bem depois, né? Bem depois. Porque por muito tempo, caramba, por anos, muitos anos, cara, eu acho que eu diria, sei lá, se a gente fizer as contas, deve dar um pouco menos de uma década. As Aves de Rapina era Canário Negro e Oráculo. Sim. Era uma dupla, na verdade. No máximo Sim. tinha algum aliado em alguma história, mas não virava a equipe, não. Esse daí é que tem aquela capa com a Canário Negro com um uniforme um pouco diferente, ela tá pulando, e a Mulher Gado que tá dirigindo o carro. Isso. Eu acho que é essa mesma. É que é uma minissérie de 4 edições, né? Tem 4 capas, mas é isso mesmo. É que essa é da primeira, né? Que eu lembro Isso. dessa capa. É uma capa do Gary Frank. Eu acho muito louco o Gary Frank ter desenhado a primeira história das Aves de Rapina e ter feito Sim. a capa dessa segunda minissérie, porque o traço dele não era o atual. Não tinha, tipo, você vê alguma coisinha assim, mas era outra coisa, né? E ele faz várias capas, né? Ele fica sendo artista das aves nesse período, é interessante. Mas é engraçado que Samine, além da caçadora, é coisa que a Simone vai introduzir depois, também tem a Lady Shiva, que acaba virando uma vilã recorrente Sim, na fase da Simone. Vilã e aliada, às vezes. é verdade. Por falar em duplas dos anos 90, o Mike Madria, aqui num livro que ele analisa as Supergirls, a história das Supergirls, das super-heroínas na continuidade dos quadrinhos, ele compara o Birds of Prey com Thelma e Louise. Olha só. aí. Porra, é uma bela comparação mesmo, cara. Bem legal. E qual que é o paralelo que ele faz? Ele diz que é duas mulheres que não se encaixam no mundo mainstream de super-heróis. Interessante, porque realmente as histórias dela sempre focam muito nessa parada feminina, né? Tipo, são histórias que se você trocar elas por homens não funcionam. E eram escritas por um homem que é meio complicadinho nas suas opiniões, né? E por mais que ele seja assim, acho que saiu bem retratando essas mulheres, né? O Dixon, a gente chegou a entrevistar ele, inclusive naquela entrevista a gente enfiou uma pergunta sobre o negócio das armas, né? Que o Chuck Dixon, ele é mega armamentista, a gente já comentou isso nos podcasts, e ele sempre retratou o Batman como o cara que odeia arma. E ele fala que ele deixa isso de fora, tipo, a opinião dele é a opinião dele, mas o personagem tem que estar acima disso. Então é tipo, ele vira e entende por que o personagem pensa assim e vai nisso. Então escrever mulher é a mesma coisa, por mais que ele seja um cara conservadorzão e tal, ele não vai retratar, não colocar isso nas personagens femininas dele, saca? Eu acho interessante, acho uma visão interessante que ele tem. Na verdade, assim, a gente não conseguiu chamar nenhuma menina para esse programa, eu queria ter chamado esses programas com personagens femininos, todos os programas é bom, né, mas os personagens femininos principalmente têm uma visão feminina de como que é retratado, né, porque a gente vai acabar tendo a nossa visão masculina, mesmo assim, que pode ter as coisas que a gente não percebe, né? Que a gente não pega na forma que ele retrata as mulheres. Mas, de forma geral, acho que todo mundo gosta bastante, né? Sim, sim. Olha, eu não concordo com muitas opiniões dele, mas eu gosto bastante dos roteiros dele. Eu acho que ele desenvolve muito bem as características dos personagens e ele faz aventuras bastante divertidas. Então, por mais que ele seja super conservador, eu acho que ele é bom no que faz. Ele deixa isso fora do quadrinho, né? Isso aí. Pra gente seguir um pouquinho com a fase do Chuck Dixon antes de entrar na era da Gayle Simone, eu acho que a gente tem que falar também que, assim, a vibe dele era sempre uma coisa bem aventuresca. E me lembrou muito as histórias que ele escrevia da Mulher Gato também na mesma época. Que era sempre isso, ele gostava de jogar a pessoa em outro país, de repente aparece um monstro, sabe? Uma piração, e ele adora usar um monte de conceito de artes marciais e de organizações secretas da DC, ele manja dessa parte, né? Essa parte de artes marciais principalmente, né? Ele usa muito espionagem. Sim, ele adora isso. Personagens camuflados e disfarçados, essas coisas assim. Eu acho que isso foi bom pra dar um ponto de partida bom pra uma equipe feminina, né? Que não fosse aquela coisa clichêzona, né? Tem seus clichês, é claro, né? A gente tá falando que lembra até as Panteras, mas ainda assim tinha umas características próprias dele. E diferenciava dos outros bate-títulos também, Sim. né? Que elas não eram tão nesse momento ainda, né? Elas não eram tão envolvidas com as sagas que estavam acontecendo em Gotham. Então acho que a primeira que eles vão participar ativamente é lá na época da Irmandade do Macaco. Que é no meio do terremoto, né? Que Eu faz acho muito que sentido pelo lado das artes marciais, tem tanto nas aves, elas participarem disso. E porque né? era o Chuck Dixon Mas até misturando aí tudo, não né, tinha. também. Sim, sim. E é interessante também que ele pega, você falou no começo do programa, que ele pega duas personagens que não eram tão relevantes à época, e ele alça as duas a um ponto que até hoje elas são muito relevantes, muito em parte por causa dele. Tudo bem, teve outras pessoas, a própria Gayle Simone, no caso da Canária, ainda como ela ficava na sociedade, na liga, ao mesmo tempo das aves, ela teve um destaque maior, mas tudo isso começou
com o trabalho que ele fez nas Aves. Provavelmente seriam duas personagens esquecidas. Sim. A Oráculo nem tanto, né? Ela iria aparecer, mas sem destaque no Batman. Mas a Canário corria o risco de ter sido esquecida totalmente se não fosse esse trabalho com as Aves Com de certeza. Rapina. Eu ia puxar isso aí que o Buddy falou, que tanto a Oráculo quanto a Canário foram puxadas para duas equipes grandes da DC, né? Logo depois da Aves de Rapina, a Oráculo foi chamada como um complemento dos principais heróis da Liga da Justiça, o Grant Morrison, Sim. né? E a Canário Negro liderar a Sociedade da Justiça, né? Então como o Buddy falou, ele alçou elas a um novo patamar. Vocês lembram se nessa época já tinham feito o lance da Canário Negro ser fundadora da Liga? Isso foi desde o começo ou foi depois? Já logo no pós-crise, quando eu tinha aquela revista Liga no Secret 1, Origins, A Liga não foi depois. já logo que recontam a origem da Liga, já tem a Canário no lugar da Mulher Maravilha. Mas era bem jogado, né? Depois disso aqui, que foram fazer depois o... Sim, tanto que aparece na origem, e na mesma época tinha a Liga Cômica, você repara que na Liga Cômica ninguém fala Não, disso. isso que ela tá na equipe, né? Exatamente. É verdade. E depois disso, depois de Aves de Rapina, só que foram escrever Liga da Justiça no 1, que tem a Canário num papel já bem mais de destaque. Eu queria pegar o Smith falou uma coisa tão interessante aí, que as duas personagens, elas estavam, independente da Aves de Rapina, elas estavam começando a crescer para os leitores, né? A Canário tinha se tornado ali a inteligência por trás da comunidade heróica. Oráculo, né? E a Oráculo, né? E a Canário Negro, ela estava atuando na Sociedade da Justiça. Mas já tava? Eu acho que estava, acho que era 99. Não, né? Quando a Sociedade é isso. 99. Aves de Rapina é 96. Logo que começou a Sociedade, ela estava como líder. A Aves de Rapina, né, começou em 96. Isso. Mas poucos anos depois ela foi pra Canário, apareceu na sociedade, sim. né? Bom, o fato é, o que eu quero dizer é o seguinte, que mesmo assim, essas personagens, se não fosse a Aves de Rapina, essas duas personagens, elas corriam o risco de se tornarem coadjuvantes muito legais apenas. Com Aves de Rapina, elas ganharam um protagonismo fudido, né? Foi quando elas realmente se tornaram muitíssimo conhecidas. Se não fosse a ideia da Aves de Rapina, elas seriam aquelas coadjuvantes que todo mundo gosta, que é legal pra caramba, sabe? Mas ia ser mais uma... elas iam ser só mais uma entre os tantos personagens. Vocês querem lembrar alguns arcos principais lá do Chuck Dixon? A gente citou as primeiras minisséries. Só pra gente não deixar passar batido os principais acontecimentos antes de ir pra Gayle Simone? Cara, eu acho que vale a pena, antes de qualquer coisa, a gente mencionar que, aliás, já foi mencionado, acho que o Smith falou, que esse material do Chuck Dixon quase nada foi publicado no Brasil, né? Ou praticamente nada. Uma história ou outra. Uma história ou outra, é muito, porque aqui no Brasil começou a publicar a partir da fase da Gayle Simone. Sim, mesmo, já na né? Panini, já muitos anos depois. Então, eu acho que um arco muito importante nessa época, o Carlos até citou que tem um arco com o Ra's al Ghul, né? Que até hoje vira e mexe e vira piada nas histórias, dizendo que a Canário teve um caso com um velho de centenas de anos, que era o Ra's al Ghul. Que é um arco importante, porque a gente já falou da fase do arqueiro, logo no começo da fase do arqueiro do Mark Grell, a Canário é torturada e ela perde os poderes, né? O grito sônico dela, e ela só vai recuperar nas Aves do Dixon justamente nessa história, que é com o Hans, porque o Hans coloca ela no Poço de Lázaro e aí ela recupera os poderes. E como que se dá esse romance deles? É uma coisa que o Dixon usa desde o começo, né? Que a Canário fala que o tipo de homem dela é o tipo errado, né? E ele, mais de dezenas de vezes, ele faz isso, né? Quase toda a história ela se envolve. Ela tem uma quedinha pelo vilão, mesmo que ela não pega o vilão, mas ela acha o cara bonitinho. Ela fala, pô, ele é meu tipo, né? Até acho que nessa Manhunt mesmo, né? Que a gente falou, a minissérie, que é um cara que passou a perna em um monte de mulher de Gotham, inclusive a Canário é a caçadora. Sim. Né? E ele. É um negócio recorrente mesmo. E o Hans, nesse caso, é interessante porque o Hans realmente tem um interesse romântico nela. Não é só um negócio... Lembra os X-Men do Chris Claremont, né? Que todo líder mundial, vilão, se apaixonava pela Tempestade. Dessa vez foi o Ra's al Ghul que se apaixonou pela Canário. E é um negócio que é engraçado porque teve esse arco, é importantíssimo pra Canário, e eu não lembro de nunca mais ter visto os dois juntos em nenhuma história pra poder reaproveitar o
romancezinho Realmente deles. também não lembro, não. E tem um outro arco que é o que eu falei que saiu no Brasil, que se não me engano é nos últimos números do Batman Premium. Eu lembro que é até desenhado pelo Butch Guice, que é um arco que envolve o Coringa de novo com coisa terrorista, ele tá com uma bomba atômica. Então em algum momento a Babs é capturada por ele. E ele começa a conversar com ela tá putaça, né? Porque o Coringa, ele nem reconhece quem é ela. Aí ela fica mais puta ainda com isso, né? Mas nesse arco, o mais importante é que mostra que a primeira operativa de campo dela não foi a Canário. Tem um retcon que mostra que foi a Poderosa, quando ela usava aquela roupa da Liga Europa branca e dourada horrível. E aí ela, acho que era um negócio de tráfico de escravos, um negócio assim, e dá uma cagada na missão, que aí morre o pessoal que tava no barco, e a Poderosa fica com raiva da Bárbara pra sempre. Tem até arcos mais pra frente que ela meio a contragosto trabalha de novo com o Oráculo, mas ela nunca mais quis fazer parte da equipe, né? Então é meio que uma distorção da parceria da Bárbara com a Supergirl no pré-crise, né? A amizade delas. Eles resolveram distorcer com a Poderosa. Eu lembro de ter lido essa história da Poderosa, mas ela acho que ela não saiu nas histórias das aves, né? Saiu em outras revistas, talvez a Sociedade, eu acho que era não, na era Aves, é que aqui no Brasil saiu dentro de um mix e não falavam nada, só saiu na revista do Batman. Saiu no Batman Premium. Entendi. Beleza. Tem uma... Então essa é uma que foi publicadas aqui. São só essas. São poucas. Tem uma história que eu acho que vale a pena a gente mencionar pelo menos a existência, que saiu, que é a história de Birds of Prey 21, né, que foi publicada em 2000. Por que ela é importante? Que é o seguinte, foi a edição que a Canário Negro, ela encontra a Oráculo pessoalmente, elas se encontram pela primeira vez, e é quando a Canário Negro fica sabendo que a Oráculo é Bárbara Gordon e tal. Então, veja só, passaram-se 20 edições, vários especiais, minissérie, 5 anos de publicação, até elas se encontrarem. Então acho que vale a pena, quem puder, tiver a oportunidade de conferir essa história, acho que vale a pena, Birds of Prey 21. Sim, acho que tem até mais 2 personagens masculinos que participaram bem por alto, assim, das histórias. Acho que uma que vale a pena lembrar é a edição número 8, que é o Asa Noturna levando a Bárbara pro circo, que essa saiu no Brasil, que é muito boa, que é tipo, eles lembrando do antigo romance que eles tiveram, e ele meio que indo como um velho amigo mesmo, levantar um pouco o astral dela, e leva ela no circo, aí eles ficam se pendurando lá dos negócios de acrobata, lá do circo, esqueci como chama. Puta, essa história é bem boa, cara. Maravilhosa, trapézio maravilhosa. Lá. Eles bem ficam legal. no trapézio. Ela saiu no Brasil, né? Saiu no Brasil, é uma das né? poucas que saiu no Brasil também. Essa edição é linda, e depois tem também o envolvimento do Besouro Azul, que o Chuck Dixon colocou ele desde as primeiras edições como um amiguinho virtual da Oráculo, que a Oráculo não sabia quem era, e depois de muito tempo ele desenvolveu isso, eles se encontraram pessoalmente, eles ficaram num negócio meio com vai ou não vai de um romancezinho. Isso, um romancezinho. E aí teve, nessa entrevista que a gente fez com o Chuck Dixon, a gente perguntou também pra ele, porque ele coloca o besouro e depois tira e meio que fica por isso mesmo, né? E aí ele contou que a ideia dele era fazer meio que o que depois virou o Batman Inc. Ele ia fazer que o Besouro Azul ia ficar muito doente, não ia conseguir mais agir como besouro, e ia colocar besouros azuis pelas cidades dos Estados Unidos, e o Tim Drake ia virar o Besouro Azul de Gotham. Só que isso acabou nunca indo pra frente e ficou por isso mesmo. Mas acho que vale a nota. Ele já tava, né, doente, né? Ele tinha tido um infarto e ele já agia só às vezes. Ele ia desenvolver mais isso, né? Mas acabou deixando por isso mesmo. Eu acho que a gente pode encerrar aqui o run do Chuck Dixon, que apesar de ser o primeiro, apesar de ser o mais importante, não foi o mais longo e não foi o que as pessoas mais lembram hoje, né? Até porque a gente aqui no Brasil, principalmente, porque foi muito pouco publicada. Só pra contextualizar, só o que tá ouvindo, vale a pena, acho que dizer que o Dixon ele ficou até a edição 46, né? Isso daí foi até 2002. Teve um cancelamento e uma volta, não teve? Ainda com o Chuck Dixon? Não. Ah, não, é que teve várias minisséries, é isso. Teve um intervalo aí até entre o Dixon e a Gayle Simone, né? Certo. O Dixon acabou na 46 e a Gayle Simone assumiu só 10 edições depois, na Birds of Prey 56, que era 2003. E nesse tempo aí, eu acho que a revista, o título, né, teve vários roteiristas diferentes. Como estavam falando, começou com as minisséries e o título da Birds of Prey só começou em 99, então demorou 3 anos para que se fixasse como um título recorrente da DC Comics. Eu tô vendo aqui uma lista de roteiristas que já passou uma galera de peso além do Dixon e da Gayle Simone. Eu não sei te dizer agora em que ordem foi isso, vou até dar uma pesquisada, mas tô vendo aqui que passou Terry Moore, Gilbert Hernandez. Exato. É uma galera foda.
Cara, o Gilbert Hernandez, ele ficou um tempo, me parece que foi ele que assumiu aí o intervalo entre Chuck Dixon e Gayle Simone. Então você vê a revista Birds of Prey, ela teve uma trajetória, assim, muito valiosa, vale muito a pena conhecer, porque ela começou com Chuck Dixon, que é um roteirista muito experiente, um roteirista veterano, que era responsável por grande sucesso das histórias do Batman, dos anos 90. Depois veio o Gilbert Hernandez, conhecido pelos trabalhos autorais dele, principalmente no mercado underground e tal. E depois veio a Gayle Simone, que tem toda essa representatividade feminina, essa pegada feminista, né? Então, cara, essa série Birds of Prey realmente ela merece atenção. É pra gente ver que Birds of Prey era uma coisa meio, talvez, considerada pela DC Comics como um quadrinho de vanguarda, como um pelotão de frente para colocar novos talentos, ou até trazer pessoas que estavam fora da esfera do mainstream para dentro da DC Comics, como Gilbert Hernandez e a Gayle Simone, que vinha, né, de uma trajetória do Women Refrigerators, que era um site que falava sobre... Bom, vocês já devem ter falado aqui no podcast, que falava sobre representatividade feminina, inspirada naquela história do Lanterna Verde, que o namorado dele é esquartejado pelo Major Força e colocado na geladeira, né? Então ela pensava que as mulheres estavam sendo muito mal representadas nos quadrinhos e resolveu criar um site que denunciava esse tipo de ação contra as mulheres. E a partir desse ativismo dela, ela acabou se tornando também uma roteirista. E é interessante pensar que antes da Gayle Simone assumir, o quadrinho já tinha sido adaptado até para uma série de TV, né, cara? Que a gente vai falar mais pra frente, mas é muito louco pensar isso. Tipo, Chuck Dixon já levantou a equipe a esse ponto. É interessante você mencionar isso daí. Você tá se referindo à série Mulher Gato. A Mulher Brasil, né? Gato, essa mesma. Exato, Birds of Prey. Silvio Santos aí sempre dando sua contribuição pra cultura nerd, né? Por que não? Mulher Gato aparece em um retcon em meio segundo, na série inteira, e aí o Silvio Santos chamou de Mulher Gato. É curiosíssimo você ter mencionado essa série, né, o Birds of Prey, porque a série, ela marca a primeiríssima aparição da Arlequina em live action. A primeira adaptação da Arlequina em live action é no Birds of Prey, que é interpretado por aquela menina ali que fez o Curtindo a Vida Doidado. A Farrell. Exato. Gente, agora tudo faz sentido, porque a Arlequina tá com os olhos de rapina. Exatamente. Olha aí, tudo se fechando. Exatamente. Porque nos quadrinhos a Arlequina nunca fez parte das Aves de Rapina, né? Não, nada. Caramba, não tinha feito essa ligação, porque no Aves de Rapina na série ela era meio que uma vilã, né? Megalomaníaca, assim. Ela era a vilã da série. Que louco, cara. Então, na verdade, o filme é uma adaptação da série. Olha aí. Meu Deus, não. Vamos ver, se a caçadora for filha da Mulher Gato, Bird of prey, bird of prey, flying high, flying high, bird of prey, bird of prey, in the summer sky, flying high. Aí começou a era da Gayle Simone, que o Smith deu todo o background da Gayle Simone, por que ela é tão importante, escrevendo o principal título de equipe feminina da DC, né? A gente pode falar que o principal título feminino da DC é da Mulher Maravilha, mas na época o que estava muito relevante, que estava com série de TV e tudo, era Aves de Rapina. Então, vamos lá. Primeira coisa que ela já faz é enfiar a caçadora como membra fixa, né? A membra fixa. Membro fixo. Não tem feminino pra membro? Terceiro membro. Curiosamente, com a arte do Ed Benes, que era um artista que fazia todo mundo mega sexy, todas as mulheres eram gostosaças com uma micro saia e tal, que é algo até que olhando de fora parece contraditório, mas a Gayle Simone mesmo, quando a gente entrevistou ela, eu tô metido, né, nesse programa. Quando a gente entrevistou ela numa Comic Con, a gente perguntou disso. A gente falou, mas você fazia os personagens femininos com uma visão feminina, você tava fugindo do negócio de mulheres na refrigeradora, essas coisas. O artista era o Ed Benes, que fazia personagens bem sexualizadas, né? Como que era isso? Aí ela falou, olha,
é diferente fazer elas sexualizadas de fazer elas sexys. O Ed Benes fazia elas sexys. Ela falou isso. Não sei se foi pra dar um migué, né? Peguem a capa e Não sei se eu concordo muito não, cara. Então. Fala dela, Peguem não tô a inventando capa nada. de Birds of Prey número 58. Deem uma olhada na pose que está a Oráculo, caída na sua cadeira de rodas. Deem uma olhada. Nossa, ela tá todo no chão com a perna puxada, putz, bem pra parecer a bunda mesmo, né? 58, vejamos. Mas enfim, o Ed Benes também foi importante para o sucesso do Birds of Prey, eu acho. Eu acredito. Porque logo antes ele veio da Supergirl, né? Ele fez as últimas histórias da Supergirl lá com o Peter David, né? Um pouco antes dele sair da revista da Supergirl e fazer a Anjo Caído, né? Daí já em outra editora, com as ideias que ele tinha da Supergirl. E daí veio o Ed Benes pro Birds of Prey. E logo depois que o Ed Benes sai do Birds of Prey, ele vai pra Liga da Justiça, né? Então eu acho que ele teve uma grande responsabilidade também pelo sucesso do título. Com certeza. Seja pela sexualização ou não, pela narrativa dele, que é muito boa também. E também porque ele é massa velho pra caramba, né? Tipo, ele faz muita coisa de ação que a maioria das pessoas, tipo, gostam pra caramba. Então acho que ajuda com isso também. Ele é o clássico do desenho super-herói. E cá pra nós, o Ed Benes, o melhor desenho dele pra mim é Aves de Rapina. É onde ele tava caprichando mais. Eu acho o desenho dele na Liga da Justiça bem abaixo. Tirando a primeira capa, né, que é a da dupla, né, que é quando eles estreiam, que é na 56, que é uma canário negro que eu acho ela muito feia. Eu acho bonito. De resto, tipo, eu acho muito horrorosa. Eu acho horrível. Então, eu acho depois que vai melhorando assim, mas não é uma arte que eu gosto. Não, mas é que ele tem a estilização característica dele, mas assim, tava certinho. É que na Liga da Justiça ele desenha muito mal. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que o melhor com trabalho ele. dele é a Supergirl mesmo. Aí, Supergirl, ele só aquela minissérie que eu não gosto muito. o tapa-buraco dele era o Joey Bennett. E eu gostava mais do Joey Bennett nas aves do que do Ed Benes. Era outra vibe, né? Mas era todo mundo emulando um pouco o Benes, né? Tem uma coisa interessante do Ed Benes, que antes dele começar nos quadrinhos profissionalmente, dentro do escopo da Marvel, da DC e tal, ele fazia fanarts eróticas, né? Ele vendia pela internet e tal, e até, se não me engano, não sei se ele colaborava para um site que também fazia paródias eróticas, desse tipo de histórias de super-heróis. Então tem um certo background de já fazer essa pegada mais sensual. Né? Sim, tanto que se você vai procurar a arte dele no Google, é muito normal caírem essas artes, né? O mamilo aparecendo, aquela coisa toda. Então, cara, os imitadores, né? Não tem muito como negar, como desviar aí do óbvio, né, que infelizmente essa sexualização que ele deu para as personagens, putz, isso daí realmente chamou muito a atenção, né, e o público olhou, né, então não tô falando isso para justificar essa questão da sexualização, muito pelo contrário, para questionar, né, como que isso daí contribuiu ou não pro sucesso das Aves de Rapina. Elas já vinham numa onda, né, elas já vinham num crescendo aí, a gente tava falando até agora do Chuck Dixon, e foi justamente essa fase que começou a ser publicada no Brasil também. Sim. Né? Então... Também pegou o Brasil em outra época, né? É chato perceber. Então, e é isso que é uma outra questão, né, cara? Nessa época aí, que era 2003, quando ele assumiu, quando a Gayle Simone e ele assumiram, cara, essa discussão toda que existe hoje, essa reflexão toda que existe hoje, né, sobre a objetificação das personagens, do corpo feminino nos quadrinhos e tal, cara, isso daí tava bem longe de chegar à realidade, né? Haja vista a Caçadora. Começando. Porra, a Caçadora nos anos 90, quando ela fazia parte da Liga, o Phil Jimenez, que eu acho que foi o Phil Jimenez que desenhava uma parte na época do Grant Morrison, cara, deu um uniforme pra ela, puto uniforme legal. Tirou Nossa, aquela roupa que ela vestia, aquela sunga, aquele maiô, ficava toda pelada, colocou aquele uniforme que é chamado uniforme da freira, né, que agora tinha aquela cruz pra mostrar que ela era católica, era uma pegada muito paramilitar, era calça, era bota, era manga comprida, não tinha um milímetro assim bem legal, dela era aparecendo. bem Era bem Não, era legal. lindo aquele uniforme, eu adoro. Aí, quando ela voltou, ela ficou um tempo, né, desaparecida, ficou na Liga, uma coadjuvante. Cara, aí chegou o Silêncio em 2002, veio o Jim Lee, Sempre pegou Silêncio. a roupa dela, cara, diminuiu assim onde podia diminuir. Sim. Ou seja, tô dizendo tudo isso pra, nessa época, essa questão da sexualização, da objetificação, puta, Não existia essa a indústria discussão. tava pouco se lixando pra isso. Essa Daí discussão chamar era um vista cara- como coisa de gente chata só, que ficava nos fóruns discutindo. Exato. Daí chamar um cara como o Ed Benes, que
como o Smith disse, tinha esse background de quadrinhos pornô pra fazer Aves de Rapina, cara, eu tenho a impressão, Nada contra, simples adoro. impressão, de que pros editores fazia o maior sentido. Falar, não, vamos chamar o cara aí. Tipo, tem a história, o gibi aqui das 3 heroínas, vamos chamar o cara, porque ele vai sexualizar, vai aumentar as vendas e tal, não sei o quê. Então, enfim. É, O Gustavo faz falou sentido. ali. E aconteceu, né? Aumentou mesmo as vendas na época. Sim. É. Vai saber se a gente estaria falando hoje de Aves de Rapina se não fosse isso. Isso é meio complicado, né? Então, esse que é o ponto, é tipo, não sei se foi isso ou não, mas o fato é que influenciou, elas Pode ter sido cresceram. um fator, né? Não que foi necessariamente isso, mas Pô, pode ter sido um dos exatamente. fatores. Né? Até porque elas estavam indo muito bem antes de entrar essa equipe criativa, Sim, né? Pô, sim. entrar na edição 56, né? Exato. E contou com o Gilbert Hernandes e tal. Mas eu tenho a impressão que foi realmente uma fase mais, acho que foi uma fase mais comercial da Aves de Rapina, né? Então, Com certeza. Uhum. mais apelativa mesmo, né? Tanto que a primeira edição já começa com um cara entrando no carro da Canário Negro pensando que ela é puta, Sim. né? E aí tipo, vai E dar fala um da close minha nas reação, pernas né? dela, não sei o quê. Né? E esse ela uniforme? Fala, não, só no dinheiro. Esse uniforme da Canário Negro, ela foi já na fase dela ou já tinha voltado antes? Foi na fase da Gil Simone que trouxeram esse uniforme de volta? O Não, uniforme Tinha meio voltado arrastão? um pouquinho antes. Esse uniforme aí, que ela usa só esse maiozinho e uma luva, né? Uma luva pra dar É o que? porrada. Gilbert né, Hernandes? tinha voltado algumas edições antes, na edição 40 e tralalá, assim, na época do Gilbert Hernandes, exatamente. Entendi. Isso daí não é a criação da época da Gayle Simone nem da de Bendis. Peço que prestem atenção na capa da edição número 69 do Birds of Prey, que é uma arte realista da caçadora, que ela tá na chuva, com as pernas de fora, com uma capa, isso, 69. E falando, os policiais estão rendendo ela, e ela tá pensando assim, whatever. Sim. Puta, a arte é linda, né? Mas o uniforme dela nessa época realmente é foda. Teixeira. Tá bem minúsculo o negócio. Teixeira. Numa pose... Ela tá se rendendo pra polícia numa pose sensual, né? Então, putz, a revista da Aves de Rapina realmente teve essa exploração aí, bastante... Não, foi. Molecada se exacerbada, matava nisso né? aí, viu? Não, você pega, e não é só nas capas, né? Você pega as edições, você folheia cada edição, você vê ali, tipo, Sim. cenas que elas não precisavam estar naquela pose, naquele ângulo, sabe? Então, o conteúdo apelativo, ele tava lá dentro também, toda a história, né, o tempo todo. O famoso fanservice, né? Tô vendo uma aparição da Vixen também, tá toda... Todas têm o mesmo corpo, né? Sim. Tem Até várias a capas do Oráculo Greg tem colchão. Land também. Ó, tava vendo rapidinho aqui, quando eu fui olhar as edições anteriores pra ver onde que aparecia o uniforme da Canário. Teve umas edições também do Terry Moore, né? Que fazia Estrelas no Paraíso. Ele fez algumas edições também antes da Gayle Simone. Muito louco, né? Verdade. Como as capas do Phil Noto, bonitas pra caramba. O Uma coisa Smith tava que- falando uma coisa interessante aí, Smith, do Greg Land, né? Ah, sim, o Greg Land também, que é um cara que faz bastante posições, as mulheres de boca aberta, assim, meio boneca inflável, umas poses meio duvidosas, né? E Greg ele Land é foi foda. capista do Birds of Prey por um bom tempo também, né? E outra E coisa usava que- como base cenas de filme pornô mesmo. Exatamente. Ó, isso eu não sabia. Nossa, as capas do Greg Land, você vê que devia ser aquelas revistas de mulheres de biquíni e pornô, sabe? É Não, isso que é Deus. filme pornô mesmo. Tem um site que foi pegando todas as imagens que ele tem. Pegaram principalmente em uma época que ele desenhou X-Men e tal. Que puseram lado a lado. Print de cena de filme pornô e o desenho dele. É a mesma coisa mesmo. Ele copiava descaradamente. E, Cacete. cara, só voltando um pouco pra aquela citação lá da Gayle Simone, né? Aquele comentário sobre o Ed Benes desenhar a personagem sexy, tem uma diferença em desenhar sexy e sexualizada, e o Ed Benes desenhava sexy. Porra, cara, tipo, não tem por que ser sexy o gibi. É o gibi de 3 heroínas, elas estão combatendo crime. Elas não tinham nada também que ser sexy ou Exato. sexualizado. Também acho. Né, tipo, a história, a série começou como uma série policial, vamos lá investigar, tanto que o uniforme da Canário na época, em 95, já tinha mudado, né, já tava de manga comprida, pouco depois ficava de calça comprida, então já começou com uma pegada diferente, então não tinha nada que, na minha opinião pelo menos, não tinha necessidade de ser sequer sexy, né, defendendo aí no caso, como a Gayle Simone defendeu aí o trabalho do Benes. De repente, tipo, tendo algum momento sexy, mas não precisa ser totalmente sexy. Né? O foco é Poderia esse, também né? ser assim. Mas é o que a gente exato. tava falando, isso era pra vender revista. Sim.
Naquela época, né? Você pensa, né? Tem mulher, tem que ser sexy. Claro, é óbvio, né? Então Sim. eu acho que devia ser um pensamento muito automático, assim, na cabeça dos editores. Mulher, sexy. Pronto, vamos sensualizar. Se até hoje tem... Tipo, você até hoje, quando E coloca vale uma Velma que também. não é gostosona no filme do Scooby-Doo, a galera já reclama, pô, mas tem cosplayer que é mais gata que essa. Fala assim, gente, o foco não é esse, pô. Vale dizer também que a Gayle Simone, ela serviu muito para representatividade LGBT, quando ela trouxe os primeiros vilões da Birds of Prey da fase dela, que era o Savant e o... Creote. Creote, isso. Que eram um Creote. casal gay, né? E vilões. Sim. Demorou um pouco Bem pra eles lembrado. revelarem, né? Era uma coisa que tava ali e tal. Isso. Mas foi a O primeira vez Creote que eu era vi apaixonado, o Savan não sabia, e depois eles acabam ficando juntos pouco a pouco. isso E chegou revelado uma ali que existia mesmo um envolvimento homossexual e tal. E de vilões. né? Chegou uma época que eles tinham um relacionamento bom com as aves de rapina, porque eles começaram como vilões, mas eu me lembro que eles começaram a fazer algumas parcerias e Sim. alianças com ela. Eu tive a impressão que Sim. começou a rolar um respeito dos vilões. Eles Pelas viram uns heroínas. membros honorários, né? Sim. Eles começam a ajudar eles em várias missões. E aí, por falar em membros ou membras, como a Membras. gente falou antes, tem a. Ui, tem membranas. Tem a Lady Falcão Negro, né? Que É, a aparece Lady Falcão ali Porra, bem lembrado. um ano depois, né? Depois da Crise Infinita, vem a nossa amiga Lady Falcão Negro. Sim. Acho que ela até já Líder dos tava Falcões antes. Negros, que volta no tempo, que avança no tempo, né? Se não me engano, uma coisa meio Capitão América, assim, de estar deslocada no tempo. Ela. Estranhamente, foi na Ah. revista do Guy Gardner que ela veio pro presente na época da 0 Hora. E ela tinha uma pegada muito legal, porque ela chegou com... Eu acho que a ideia é como ela veio de uma outra época, ela tinha uma certa ingenuidade se comparada ao nosso tempo, né? Então ela era meio que a membro, era integrante ali, mas ingênua da equipe, né? As colegas tinham que ficar contextualizando pra ela como é que era no século XXI e tal. E ela mesmo meio que servia como contraponto pra Caçadora, que a Caçadora era mais, digamos, sapequinha, Sim. e ela era mais contida, né? Então elas meio que batiam de frente, assim, às vezes. E também foi uma fase legal, se eu não me engano, vocês podem me corrigir aí no caso eu estar errado, mas foi quando elas deixaram de atuar. Que até agora a gente não falou, né? Mas me lembrei agora que a base de atuação dessas heroínas era Gotham City, né? Sim. Elas Sim. atuavam principalmente em Gotham. Tanto que, foi bom você ter puxado, porque elas faziam parte muito do núcleo do Batman. Quando teve jogos de guerra, tipo, a revista delas foi afetada também, né? Sim. Tanto que elas faziam parte, né, tipo, das revistas, tinha até o anúncio lá, tipo, de jogos de guerra. E se eu não me engano, foi nessa saga que a Torre da Oráculo vai pro saco com uma luta do Batman com Máscara Negra, Isso mesmo. né? Então aí tem até uma edição que elas estão as três juntas e a Bárbara, tipo, olhando pra tudo destruído e tal. E aí eu acho que é depois disso que elas se mudam. Então, nessa época que eu acho que vem a Zinda, né? E a base de operações delas se torna móvel, porque a Zinda era piloto de guerra. E elas descolam baita de um avião, lembro? E elas Sim. ficam viajando pelo mundo. Aliás, nessa época também tem outra coisa que muda, né? Esse avião e todo o equipamento deles, elas começam a ter mais equipamento até, né? É porque quando o Ted Kord morre na Crise Infinita, ele deixa a herança pra Bárbara. Olha aí. Faz bem mais sentido isso aí. E é legal que nessa época eles começam a viajar pelo mundo e a revista, ela ganha uma outra abordagem, né? Porque já são aventuras em outros países, aparecem outros personagens, parece que a revista ganha até mais dinâmica mesmo, né? Muda bastante, não é mais só aquela coisa de ficar combatendo o crime em Gotham City, papapá. Ganha possibilidades bem diferentes, bem maiores. E é uma época que ainda era escrita pela Gayle Simone. Sim, a Gayle Simone ficou anos, né? Puta, a Gayle Simone meio foi que- muito importante pra essa revista. Eles meio que flertam com a magia ali do Dia de Vingança, as coisas que vieram depois, com a Alice Negra, e também os Novos Deuses lá com a Knockout, e a Knockout faz mais ou menos um pouco A grande parte barda, né? Isso. E gradualmente eles vão tirando, tipo, o Ed Benes cada vez desenha menos edições e vão tirando um pouco essa coisa tão sexualizada, né? E vai focando mais na aventura mesmo, né, cara? Eu tô folheando edições mais pra frente aqui, vai mudando Então, é bastante a legal. vibe. É legal que quem substitui o Ed Benes é a Adriana Mello. Adriana né, Mello. na edição 81, 82, ela já tá desenhando. E, aliás, o Joe Sim. Bennett que faz a arte final. É interessante como que a Aves de Rapina ela agregou muitos artistas brasileiros, né? Sim. É verdade.
Eu acho que foi foi tapa-buraco do Ed Benes, a galera, e aí foram assumindo a revista um pouco. Isso, e depois vem a Nicola Scott, né? Ah, Nicola Scott, que é australiana lá, que desenhava Terra 2, não é? Isso mesmo. Nossa, acho que o primeiro trabalho cara, fixo dela foi Aves. Ela é excelente. Ela é ótima, eu acho também, ela é incrível. E eu gosto muito também que quando começa essa fase que vai saindo um pouco Benes e tal, a Simone, ela mantém os fixos, né? A Oráculo, a Canária, a Caçadora e a Lady Falcão Negro, o Creote, o Savante de apoio, só que ela começa a introduzir mais operativas tapa-buraco, né? Dependendo da missão, a Oráculo chama alguém. Então a gente começa a ter um verdadeiro quem é quem das heroínas da DC, né? Ela pega a Cigana, a Vixen, a Katana, a Mulher Gata aparece às vezes, até alguns homens que apoiam ela, às vezes o Asa, o Pantera, o Rapina e Columba na época do Dia Mais Claro fazem parte da equipe. Exato. Eu acho isso muito legal. Tem uma arte com todos, eu lembro disso, que era uma de 2 páginas com todo mundo que já tinha aparecido. Sim, é um arco com a Shiva, tal, que eles têm que enfrentar um monte de artista marcial, aí todo mundo que é amigo delas vai lá. Tá o Conor Hawke, o Pantera, tá todo mundo lá. Sim. Eu sei que depois eles começam a colocar uns vilões que viram até vilões deles, tipo, o Calculador volta reformulado e vira vilão do Oráculo. Tem uma anti-heroína, né, que é a Spy Smasher, eu não lembro como ficou no Brasil o nome, que ela pegou um personagem lá da Fawcett, lá do Shazam, nos anos 40, que era um cara que caçava os espiões nazistas na época, e ela cria uma mina que trabalha pro governo, que ela é tão inteligente quanto o Oráculo, e que estudou com ela no passado. Então ela vira uma rival, só que ela não é vilã. Ela quer caçar Oráculo, porque do ponto de vista dela, Oráculo é uma fora da lei. Então, às vezes, elas estão caçando uma outra, às vezes tem que se aliar e acaba sendo uma personagem bem legal. Oráculo não deixa de ser uma espiã, né? Um dos primeiros arcos do Aves de Rapina é exatamente o pessoal do Pentágono tentando caçar quem que é o hacker que tomou conta do Raio da Morte. E aí você vai ver que é ela, o satélite ao redor da Terra que tem um raio mortal, assim. A introdução dela como Oráculo era no Esquadrão Suicida, que era uma revista de espionagem. Exatamente. Então ela é uma espiã. É aquela coisa que a gente fala muito aqui, que a gente simpatiza com super-heróis porque a gente sabe o que eles pensam. Mas eles são milícias secretas. Exatamente. Sim, total. E ainda mais pra frente, a Simone acaba pondo alguns personagens mais fixos, né? Porque a Canário chega a sair de verdade da equipe, né? Quando ela vira líder da Liga da Justiça, acho que até um pouco antes. A Caçadora vai e vem, tem hora que ela tá, tem hora que ela não tá, porque ela treta muito a Cabebs, né? Não só por causa do modo de agir, tem quando ela descobre que a Bárbara é o Oráculo, vê realmente quem é, aí entra em jogo também o negócio que as duas têm casinho com Asa Noturna. Então sempre elas não se dão tão bem, então ela vai e vem. E a Simone começa a pôr mais membro recorrente, né? Tem a Marginal, né? Aquela Misfit, né? Que era legal pra caramba, cara. Essa Marginal, pra dar uma contextualizada, ela primeiro aparece vestida como se fosse a Bárbara Gordon de Batgirl, porque ela é até parecida, né? E ela tem teletransporte. Ela meio que acaba sendo aceita pela equipe e ajuda elas bastante. E eu vi uma entrevista da Gail Simone, que na época pouco antes da Stephanie Brown virar Batgirl, os editores da DC abordaram ela perguntando se queriam que a Misfit virasse Batgirl. E ela falou que não, porque não ia agregar o personagem, não ia combinar. Engraçado, né? Aí tinha a Alice Sombria, que o Smith falou também, que ela participou por algum tempo. Personagem legal, né? Que sumiu. A Gail Simone andou usando ela no Sexteto Secreto na época daquele DCU. Então, mas é bem pontual, assim. Bem pontual. A Grande Barda, tem umas outras que aparecem às vezes, mas aí realmente no finzinho da Simone a equipe começa a perder força. Você percebe que tá sem foco a revista, a Simone acaba saindo, aí não tem ninguém marcante depois da Simone, isso que é engraçado. As histórias não chegam a ficar horríveis, você não consegue ler, mas não é mais empolgante, não fica ninguém marcante, acaba sendo cancelado o título, né? Antes disso, a Oráculo pega uma aprendiz, né? Aliás, tem todo aquele arco com a tecnologia do Brainiac tomando o corpo da Oráculo, que aí ele começa a regenerar um pouco ela, então ela tem pela primeira vez a chance de voltar a andar. Ela começa a fazer mais fisioterapia, tudo. E cancela a revista, e tem uma Ministério do Oráculo que ela ataca, que aí eles definem de vez a rivalidade dela com o Calculador, né? Que na época da Crise da Identidade, o Calculador, que era um vilão ridículo da DC, ele vira meio que o Oráculo do mal, né? Sim, desde a Crise da Identidade, vilões, né? Crise da Identidade. E aí, nessa minissérie tem o fim da rivalidade deles. É interessante que o Oráculo pega como aprendiz a filha do Calculador, que é o Wendy, né? Que foi introduzido nos Titãs, o Marvin, a Wendy,
Brand, que era lá da primeira fase Super Amigos, e ela vira a Proxy. Mas isso chega a ser Aves de Rapina ou é só no título da Stephanie Brown como Batgirl? Não, tem no finzinho das Aves e principalmente numa minissérie da Oráculo logo depois disso, chama Oráculo a Cura. Que legal, não sabia que já tinha isso antes, eu lembro dela só no título da da Simone Batgirl. também. Muito bom. Eu sei que a Simone largou Aves de Rapina porque aí ela tava focando no título da Mulher Maravilha que ela começou a escrever na época. Sim. E aí tem o Dia Mais Claro, né? Eles acabam relançando as Aves, a Gale volta. Sim. Só que esse título durou 1 ano e meio, se durou tudo isso, foi bem curto, né? Porque aí é o problema dos Novos 52, né? Que muito título que os roteiristas tinham planos, que a DC chegou a falar para os roteiristas que eles iam ficar tantos anos, de repente a DC chegou e acabou. Eles estavam tolerância zero, começou a vender menos, tchau. Não é que começou a vender menos, foi o 952, eles cancelaram tudo. Ah, 952, achei que você tava falando depois. Achei que você tá falando depois. Antes ele é cancelado, eu nem lembro quem tava escrevendo o título. Eu lembro que tinha o Sean McGeever, escreve um tempo, que é um roteirista bem fraco, e teve mais outros tapa-buracos. O Tony Bedard, que é um escritor tapa-buraco de excelência, que sempre quando precisa de alguém pra tapa-buraco por fases longas, chama o Tony Bedard. Ele fez Legião dos Super-Heróis, fez Exilados, fez várias... Esse cara horrível, cara. Esse cara eu acho muito ruim. Ele é ruim, acho que Os Exilados foi o único título que ele mandou legalzinho, de resto ele é ruim mesmo. Nossa, eu tô folheando as últimas edições aqui que eu nunca tinha lido na vida, porque no Brasil também não saiu. Eles começam a usar mais a Misfit, a Alice Negra, a Alice Sombria, né? Então, elas ficam morando na torre do relógio, eles têm uma nova torre já nesse ponto, né? Elas não estão mais móveis. A Manhunter vira parte da equipe, né? Um tempo. A Manhunter, a Jusceira também vira. Ela é uma aquisição legal, que eu acho que ela combina bastante com o estilo da equipe. Que o último roteirista é o criador da Manhunter, o Mark Andreiko. Que é um bom roteirista. Uma coisa interessante sobre o Dia Mais Claro é que, por causa das funções do Dia Mais Claro e tal, das ressurreições que acontecem, o Rapina e a Columba, eles entram pra equipe do Birds of Prey também. Então, o Rapina se torna o primeiro homem oficial a estar dentro da equipe do Birds of Prey. Faz sentido, único, né? Acho que até hoje. Faz sentido, né? Em inglês nem tanto, né? Porque ele é Hawk. E aqui é Birds of Prey, mas em português ele chama Rapina, né? Faz muito sentido ele ser das aves de rapina. É foda. Mas o gavião, o Hawk, ele é uma ave de rapina, né? Então, a Columba já não é, mas enfim. É a equipe dos passarinhos. Então. Podia virar, né? Depois virar só Falcão Negro, Robin. Calma que a gente vai chegar em mais alguns de aves, ainda tem mais ave entrando. Né? E depois vão enfrentar o pinguim. Tem mais galinhas. Mas vamos lá. Aí, eu acho que com isso a gente já encerra o pré-Novo 52 ou tem mais alguma coisa digna de nota aí pra falar? Acho que a única coisa é que a Babs, pouco a pouco, tá perto de voltar a andar, né? E aí isso acaba perdendo toda a importância porque chega os Novos 52. Aí ela volta a andar de vez, né? E aí vira aquela bagunça, porque os Novos 52, acho que a maioria dos ouvintes já deve saber, mas vale dar uma recapitulada, foi um grande reboot que a DC fez ali em 2011, 2012, né? E eles basicamente reiniciaram a cronologia de uma forma que ninguém sabia muito bem o que valia e o que não valia. E a Bárbara Gordon foi uma das personagens que mudou bastante. De repente ela andava. E no começo não tinha explicação, né? Porque a gente a gente não entende se ela tinha sido paraplégica, se ela nunca tinha sofrido o ataque do Coringa. E aí no título das aves se torna um pouco mais confuso ainda, porque lá o título As Aves já tinha existido, você não sabe como, com que integrantes, a não ser a própria Canário e a Bárbara. E a Canário Negro, nessa realidade, também é diferente. Ela é uma ex-agente secreta e ela quer reunir as aves novamente, chama a Bárbara não aceita, então não tem Bárbara no início. Então a equipe é da Canário e aí ela chama uma equipe bem esquizofrênica, né? Ela, a Era Venenosa, a Kataná e uma nova personagem que eu esqueci o nome agora. Starling. Não, Starling. Starling. Como que ela não é aquela lá que parece da Corte das Corujas? Como a remanescente? Não, a da Corte vem mais pra frente. Essa daí era uma vigilante que usava a arma. Ela usa dois coldres assim no peito, ela usa um colete, tem uma franjinha, rabo de cavalo. Chama Starling. Ninguém mais se lembra quem era. Ela foi usada nessa fase. Super boa e esquecida. Ela ainda acaba a fase e tá indo a equipe. Foi traduzida como Estúrnia o nome dela. Nossa! Né?
Estúrnia. Tô vendo É a ela aqui. Saturnia sem o A, né? Que merda. E depois só que eles foram trazer, porque o título da Batgirl nessa época, que era a Bárbara Gordon, era escrito pela Gail Simone. Eu lembro que eles falavam sobre ela já ter sido paraplégica, e ela tinha até uns traumas. Não, demorou uns meses pra ficar claro. Então, mas foi uns meses, foi tipo no mesmo ano, assim. Só que não ficou claro se ela já tinha sido oráculo. Isso demorou anos pra ser citado, o negócio do oráculo. Então as aves de rapina estavam perdidas, né? E aí a que o André falou, a Strix, ela entra no segundo ano do título, ela é uma ex-garra da Corte das Corujas. Então temos agora uma coruja também, né? Estúrnia, por favor. Não, Strix é outra. É outra. Ok. É outra. É uma ex-integrante da Corte das Corujas. Agora temos uma coruja também na equipe. Acho que tem muda, também. Isso é muda e negra. Nossa, essa confusão que a gente tá tendo entre as personagens mostra como que as aves de rapina, elas perderam totalmente o rumo com os 952, né? Se tirar a Bárbara, você mata a equipe, né, cara? Nessa reformulação que a DC fez em 2011, a equipe, as aves de rapina, elas são alguns personagens. Elas estão naquele hall, naquele balaio de personagens que saíram perdendo com a reformulação. Porque até hoje elas não se acertaram, né? Sim. A caçadora virou uma bagunça, né? Não, ela é a mais confusa, né? Mas é o que acontece no Renascimento, né? Que aquela edição especial inicial que parecia que tudo ia ficar bom e não ficou, né? Mas mostrava que o grande problema dos 952 é que ele anula os relacionamentos entre os personagens, que é o que dava a alma dos títulos. E as aves sofreram com isso. Sem ter a Dine, a Bárbara ou até a Helena juntas, não rola, né? E morreu o título aí. Ele ficou em estado catatônico, né? Ele continua a ser publicado, mas tá em coma, né? Antes dos 952, na iniciativa anterior da DC, sei lá qual é que era, mas as Aves de Rapina atingiu mais de 150 edições, se contar as minisséries também. Sim, fez muito sucesso isso, cara. Fez realmente muito sucesso. E agora eu vi aqui, tem mais um integrante homem na época dos 952, que é o Condor, que é um herói novo, que começa como rival, é um cara telecinético, ele usa umas asas artificial e a telecinésia dele junto pra voar. Então mais uma ave na equipe. Gozado que quando entra as aves é sempre nas fases ruins. Viu, só pra pegar o gancho que o Bud tinha falado, que os 952 ele anulou completamente o relacionamento entre as personagens, né? Ou seja, tirou uma das colas que mantinha o grupo unido. E outra coisa é que nessa reformulação as personagens elas perderam completamente a identidade, né? A Batgirl era uma personagem genérica, uma vigilante genérica. Ela ganhou um uniforme lá, voltou a ter o uso das pernas, né? As pernas voltaram a funcionar, se tornou uma vigilante completamente genérica. O mesmo com a Canário Negro, né? Se tornou uma agente lá, uma paramilitar fodona, com um monte de armadura, com um monte de arma, que fazia parte da Team 7. Ou seja, outra cola que mantinha o grupo unido, né? Unido que eu digo de fazia o grupo funcionar, outra cola foi dissolvida, né? Então é como o Bud falou, o relacionamento entre as personagens, e aí também tem a identidade de cada uma delas. Tudo isso foi embora com a reformulação. E não tinha caçadora nesse momento, né? A caçadora demorou um pouquinho a caçadora não existia. Uma coisa que vale a pena falar sobre os 952 foi que começou com o Duane Swierczynski escrevendo Birds of Prey, né? Aves de Rapina. E ali pela edição, se não me engano, 18 ou 19, a Christie Marx, ela assume o título, né? Que ela é uma escritora muito famosa pelos RPGs que ela faz e tudo mais. E isso tem a ver com a representatividade feminina na DC Comics, que começou a ter um grande movimento para as autoras femininas participarem mais da DC Comics. Estava ficando feio para a editora, que quase não tinha nada de mulheres trabalhando nos 952. Então eles colocaram a Christie Marx no lugar do Swierczynski para escrever um título que a princípio eram de mulheres, né? Sim. E provavelmente ela escreveu poucas edições, né? Porque eu lembro que no Novo 52... ele é cancelado no 24, 26, um negócio assim. Porque eu lembro que no Novo 52 era sempre isso. Entrava um retrista novo, era pra fechar o arco e ia matar a revista. Ela escreve de 18 ou 34. Então ela fica mais tempo até que fica bastante. Que o Swierczynski, isso. Não, ficou bastante. Eu acabei de ver uma curiosidade aqui. Teve uma outra integrante que foi uma personagem criada um pouco ainda antes dos 952, no número 100 das aves, que era a Judomaster, a mestra judoca, que depois o Jones põe na sociedade, né? Que ela é aqueles personagens de legado, vinha lá da Charlton. Realmente as aves sempre tinham artista marcial, né?
É curioso, né? Porque eu lembro que teve épocas que a Katana era tratada como a versão feminina do Judomaster, né? Eles sempre tinham uniformes parecidos e tudo mais. Bom, aí eu acho que como que fecha essa fase? Vocês lembram? Tem algum arco que fecha ou simplesmente a história é cancelada e a revista é cancelada e foda-se? Tem um fim da equipe? Tem um crossover com o Esquadrão Suicida, porque a Canário Negro e a Amanda Waller, elas participaram da mesma equipe, que é o Team 7, muito tempo atrás, nessa nova história reescrita dos Novos 52, né? Então elas tinham participado como colegas nessa equipe que foi, assim, uma das primeiras equipes de super-heróis ou agentes secretos da DC Comics, que também tinha o Bandoleiro, também tinha o Exterminador. Se alguém quiser ajudar aí, que bagunça. Né? Era uma bagunça tremenda, assim, foi muito bem pensado, ó, parabéns, joinha pra quem pensou. E daí dá mais ou menos essa acerto de contas entre a Amanda Palmer não. Amanda Waller. Amanda Waller. Virou Twin Peaks. E a Canário Negro, então mais ou menos encerra por aí. E se não me engano, acho que o título do Esquadrão Suicida também encerra por aí. E daí vem um novo Esquadrão Suicida. E aí um tempo depois volta a revista. Volta só no Renascimento ou volta antes? Só no Renascimento. Né? Aí tem o Renascimento, que é o semi-reboot da DC, né? Depois que o 952 não tinham dado certo, a DC fez mais uma... desculpas da DC. Cara, quando a gente citou isso já algumas vezes, quando a editora lança um arco que chama Renascimento, é porque eles sabem que eles estavam mortos. Lembrando aí pros ouvintes que o Renascimento foi justamente essa iniciativa da DC de olhar para trás e analisar o que funcionou com aquela reformulação de 2011 e o que não funcionou e resgatar aqueles elementos clássicos dos personagens que o público gostava. No caso da Aves de Rapina, a DC não precisou de muito esforço, né, para perceber que o público gostava era aquela relação entre Oráculo, a Canário Negro e a Caçadora. Aquele trio funcionava muito bem. Então a editora tentou resgatar, né, essa sinergia entre elas. Foi quando lançaram uma nova revista lá, que era acho que era Oráculo e as Aves de Rapina, não era? Batgirl e as Aves de Rapina. Mas eu gostei do seu tentou. Foi em 2016, né? Mas vamos lá, eu acho que pra falar dessa nova formação, nova velha formação, acho que é importante a gente falar como era a Batgirl, como era a Oráculo, como era a Caçadora e como era a Canário Negro nessa época, porque elas tinham sido reformuladas no 952 e tinham já passado por um retrabalho inteiro na última fase do 952 e no início do Renascimento. Sim, elas estavam ficando mais próximas que a gente conhecia já, né? Mesmo antes das aves. Eu acho que o caso mais interessante disso daí que o Carlão tava falando é a da Batgirl. Porque quando teve a reformulação em 2011, ela se tornou uma personagem genérica qualquer. Se tornou uma personagem, uma vigilante qualquer. Se ela chamasse Mulher Lagosta, tava valendo. Ela era igualzinha. Então, só que aí a DC fez aquele serviço maravilhoso de reformular ela, né? Rejuvenesceu ela ganhou uma pegada muito mais realista, que ela começou, a Bárbara Gordon se tornou foi mostrar de maneira mais jovem, tava na faculdade fazendo a pós-graduação dela, morava com as colegas de República. O traje dela era um traje muito mais real, né? Era menos sexualizado, um traje muito realista, com coturno, jaqueta de couro, colete bonito de couro. Esse uniforme. Bacana, esse uniforme foi bem legal. E isso daí deu muito certo pra DC. Deu tão certo que a Marvel começou a ficar de olho nisso, né? Daí surgiu, por exemplo, na Marvel, personagens como a Kate Bishop, que é a aliada lá do Gavião Arqueiro, começou a ter bastante projeção também. Então, essas personagens aí como a Batgirl começou a marcar uma época, né? Todo mundo tava atrás de sucesso. Sim, até a própria Spider-Gwen tem um pouquinho dessa vibe da... Isso, a Spider-Gwen, exatamente. Era uma pegada de trazer cores, assim, pra personagens femininas. A série nova da Batgirl tinha muitas cores. Era uma pegada traços mais leves. Traços mais leves, muito mais moderno, né? Era uma abordagem muito moderna. E, cara, eu não sei por qual motivo, a DC simplesmente jogou isso aí no lixo quando fez o Renascimento. Então, eles mudaram um pouco, mas assim, o uniforme continuou o mesmo, porque eu me lembro das capas do Aves de Rapina, do Batgirl Aves de Rapina, era a Bárbara Gordon com esse uniforme roxo aí dessa fase meio hipster dela.
junto com Upstart, a Canário né, Negro. E a Canário já não tava mais na pegada Agente Secreta, né? Tinha tido aquela minissérie que ela vira parte numa banda de rock das Canários Negro. E o visual também já volta a ser mais próximo do clássico, né? Também bebendo muito do que aconteceu com a Batgirl, né? Exatamente. Essa nova versão da Canário Negro foi lançada na mesma época que essa versão da Batgirl. Essa versão da Canário, ela vem do sucesso da Batgirl, né? Ela foi lançada um pouquinho depois. A DC viu que funcionou com a Batgirl, falou, vamos fazer o mesmo com a Canário. Deu uma abordagem mais leve, mais jovem, mais moderna, como o Bud falou. Ela fazia parte de uma banda de rock, tinha um visual característico. Eu acho que aqui a gente podia falar do DCU, né, que foi um segundo movimento dos 952, né, DC e Você, como foi chamado aqui no Brasil. DC e Você, tudo a ver. Ana Maria Braga. Foi nessa fase que teve exatamente essa formulação da Canário Negro. Foi mais ou menos nessa mais que teve a Batgirl, né, das histórias, dos desenhos mais dinâmicos, como o Gustavo falou também, tem essa pegada mais para conquistar acho que o público mais young adult, talvez, né, que muitos desses títulos mudaram, e o Superman mudou também para umas coisas bizarras, e a Mulher Maravilha mudou, o Batman virou coelho com armadura, né? E teve a Caçadora também mudou muito nessa época, né? Acho que a gente pode dar uma resumida, porque a gente fez um podcast da Caçadora faz um tempo, e nessa época tava começando essa reformulação, já faz tempo que a gente gravou. Então, acho que a gente pode fazer um pequeno resumo, que é basicamente o seguinte. A Caçadora, que era a Helena Wayne, que apareceu antes, assim, aparecia a Helena Bertinelli na Terra 1 e a Helena Wayne na Terra 2, e aí você descobre que a Helena Wayne da Terra 1, a Helena Bertinelli da Terra 1, na verdade era a Helena Wayne disfarçada, e ela volta pra Terra 2, pra morrer lá. E na Terra 1, não era Terra 1, né, era Terra 0, né, que chamava nessa época, tinha uma outra Helena Bertinelli, que tinha uma origem parecida com a Helena Bertinelli do pós-crise, que era das Aves de Rapina clássicas, por assim dizer, só que ela era neta da máfia e ela era uma agente secreto. Nessa realidade, ela apareceu muito ali no título que o Dick Grayson teve como agente secreto. Negra. E é negra, exatamente, é negra. E ela, depois de um tempo, acaba usando um uniforme parecido com o da Caçadora que a gente já conhece, só que com capuz e tal. E aos poucos ela vai ficando um meio termo entre essa Caçadora espiã e a Caçadora que a gente já conhecia. E é essa versão da Caçadora que integra as Aves de Rapina nessa fase. E que ela era a malha superior da Espiral, né? Ela era a grande nome por trás dessa agência secreta, que talvez pudesse ser comparada com a S.H.I.E.L.D., ou não, no universo DC. Talvez. É uma mega agência de espiões. A gente falou um pouco dessa agência no programa do Batwoman, que a Batwoman também era da Espiral, a Kate Kane original, antiga, né? A Cat Kane. Então, se tem tanta agência que faz o papel da S.H.I.E.L.D. ao mesmo tempo, né? Que exato. Meio... Essa daqui é muito, muito, muito secreta. Ela é mais secreta que todas as outras. Aí então rolou DC e Você, que foi essa iniciativa da DC de colocar os personagens em uma direção completamente diferente. Aí veio a Batgirl, jovem, a Canário Negro, jovem, banda de rock, a Caçadora aí, que é a Helena Bertinelli, que foi espiã, tudo. E em 2016 a DC então já tava olhando e falou, bom, acho bom a gente resgatar aqueles elementos clássicos dos personagens, né? Porque o público não tá gostando de todas essas novidades que nós propusemos. E foi quando então resgatou a essência das Aves de Rapina, né? E juntou a Batgirl, a Caçadora e a Canário Negro naquela série Batgirl and the Birds of Prey, que ela saiu em 2016. É uma série que era um pouco diferente porque embalou nessa pegada jovem das personagens. Elas são nitidamente mais elas são não adolescentes, mas elas são mais jovens, em detrimento daquela abordagem mais madura que elas tinham na primeira versão da série, né, dos anos 90 e de 2000. Então é uma série mais engraçadinha, mais leve, e é engraçado que surge até um oráculo, né? Tem um hacker que surge com a identidade de oráculo e elas estão tentando descobrir quem é o cara. Isso daí permeou grande parte da série. Essa foi a primeira vez que citam que a Bárbara foi oráculo, né? Desde o Novo 52. Não, durante os Novos 52 eles falam. Falam um pouco? Sim, vagamente, mas falam. Tá, mas essa é a primeira vez que eles abordam isso mesmo, né?
tipo, tratam isso como o Falam foco da trama. naquela edição do Secret Origins. Não sei se vocês leram, se vocês se lembram dessa edição. A Zero, mas ela né? meio que confronta uma oráculo, assim, que conta a origem da Batgirl. E ela meio que confronta uma inteligência artificial, assim, que se chama Oráculo. Então, mas o fato é que essa série, ela apostou em alguns elementos mais clássicos, né, como a união das 3 heroínas, a participação de várias heroínas e vilãs do universo DC, como Mulher Gata, Ela Venenosa. Tem uma edição, que é a edição 16, eu me lembro que eu editei essa edição, também aconteceu no Brasil, que reúne um monte de heroínas, sabe? Tem uma época que tem um arco ali que tem uma praga. E são roteiros meio básicos, meio infantis. Olha essa, por exemplo. Essa época que tem uma praga pelo mundo que ataca apenas os homens. Então todos os homens começam a adoecer e eles são incapacitados de descobrir a verdade por trás dessa praga. Aí todas as heroínas e vilãs uma série chamada Y. Já vimos isso em uma série chamada Y, o Último Homem. Então, mas aí é uma desculpa pra todas as mulheres, heroínas e vilãs se reunirem. Sim. Aí elas descobrem que é uma vilã, que odiava os homens, que ela queria acabar com os homens. Então são roteiros assim dessa fase, são roteiros assim muito básicos, né? Muito infantis até, sabe? Então não agradou, essa fase não agradou, tanto que ela acabou em 2018, essa série, né? Durou 22 edições e ela foi encerrada. Eu tô folheando aqui a edição 19, que acho que foi essa que você falou, a 19, que é o Full Circle, o título. Isso, começa na 16 e vai indo, Tá, não, eu tô vendo aqui Slaughter. É na 15. Tá, antes. Tá. 15, 16 e 17. Slaughter. Que eu tô vendo aqui que o Roger Antônio desenhou umas edições, né? O Roger é brasileiro. Foi ele, isso. Gaúcho. Sim, gente. Marcando mais uma vez a participação dos artistas brasileiros, né, na trajetória das Aves de Rapina. E mais um autor de Aves de Rapina que a gente já entrevistou, olha aí. Então, Pelo menos 5. Falando por mim como leitor, eu tenho a impressão que essa série realmente não deu liga, né, entre as personagens. Embora seja as 3 clássicas, não deu liga entre elas, porque ficou muito no ar aquele ranço de que foi uma união forçada, sabe? Tipo, não era isso que a DC queria no começo, aí ela tentou corrigir o que não deu certo, então ficou uma coisa que não funcionou, essa união das... Talvez porque a identidade das personagens estivesse um pouco diferente também, né? Não sei. Eu tô folheando aqui, é outra vibe totalmente diferente. E por mais que tenham os mesmos nomes, elas não é a mesma coisa de antes, elas parecem outras personagens, só que com o mesmo nome das outras. Isso, principalmente a caçadora, né? Que além de diferente, ela tá conhecendo elas aí. É outra coisa. Elas parecem amiguinhas de faculdade, sabe? Parece que elas vivem numa república. Em Noite da Pizza! Tem esse clima meio bobo, juvenil, assim, sabe? Diferente daquelas mulheres fodonas que a gente via na série original, né? Eles estavam claramente virando. Né, porque... na série original, da época da Gayle Simone, você vê, por exemplo, a Canário Negra, ela ganhou muita projeção, né? Começou a ter muita proeminência dentro do universo DC. Ela se consagrou ali dentro da mitologia da DC, do clã da DC, como, por exemplo, uma das maiores lutadoras do planeta, né? Então a Canário Negra, ela era muito respeitada. A Oráculo, ela era uma das hackers mais inteligentes. A diferença é que naquela época os leitores viram isso acontecer, né? Então estava provado por A mais B em fatos da trama que realmente, vixe, essa Canário Negra, ela é treta mesmo, né? Ela bate em qualquer um. Ou caramba, a Oráculo é uma puta de uma hacker. A gente via aquilo acontecer. E nessa fase do Renascimento, você simplesmente tinha que engolir isso, né? De repente puxavam alguma coisa da cartola pra justificar determinada fama. Nossa, elas são muito novinhas, cara. Né? E elas são muito novinhas, cara. Eu tô folheando aqui, elas são... Nas capas chega a ser até ridículo, às vezes parece que é umas crianças lutando. É o que falam a diferença entre o To Show e o To Tell, né? Eles falavam muito que elas eram fodonas, mas não mostravam. E aí elas caem nessa dúvida do leitor. Sim. Também vale falar uma coisa que é interessante, que as autoras dessa fase do Rebirth, do Renascimento, eram as irmãs Benson, que fazem o roteiro da série The 100. Então eu fico pensando assim, o quanto de interferência editorial teve pra que essa série fosse mais infantilizada desse jeito como vocês estão comentando aí, né? Pode ser. E também tem essa pegada de ser mulheres escrevendo mulheres. Cara, você falou irmãs Benson.
Yes. Eu só consigo lembrar dos irmãos Benson, dos sobrinhos da Taíde, desculpa. Vale lembrar também uma coisa importante, né? Aqui, esse programa, por exemplo, é um bando de nerd velho falando de quadrinho novo. Uma das propostas da DC, com a reformulação desde 2011 até agora, né, a gente tem que fazer justiça, era realmente renovar o público, né? Então, não é atraente para nós. Não é atraente, posso falar por mim, não é atraente para mim. Mas é claro que para um público mais jovem, ela pode ser bastante atraente. Quem está tendo contato com as Aves de Rapina pela primeira vez com essa série, pode ser bem atraente, né? Sim. Leitores e leitoras que se identifiquem com a idade desses personagens, pode achar legal. Fala, pô, eu também faço Noite da Pizza, e as Aves de Rapina também fazem Noite da Pizza. Pra gente é bobo, mas pra eles pode ser bacana. Então, não sei, de repente tem seu mérito aí que a gente não tá conseguindo ver. A gente adorava Tim Drake na época e com certeza tinha um monte de velho que falava assim, que Tim Drake? Cadê o Dick Grayson que era o Robin de verdade? Deve ter, Tim Drake também conhecido como o melhor de todos os Robins, né? Exatamente. Só pra abrir esse parênteses aqui. Mas ó, só pra fazer um contexto nisso que o Gustavo tá falando do choque de gerações um pouco, tem uma menina que tem um Instagram que chama Bate Espíndola, o André conhece também, que é o nosso ouvinte, e ela tava conversando comigo esses dias sobre um guia de leitura que ela tá falando de cronologia do Batman. E ela me mandou o guia. E eu achei muito curioso porque é outra geração. Então o dela começava com o ano zero. Então, retratava, tipo, o grande negócio, a parte do Grant Morrison, do Snyder e tal. E aí, primeiro me causou um choque. Falei, pô, como assim? Cadê no 1, sabe? Cadê a morte do Robin? Mas aí você vê que não, é outra visão. Assim como eu comecei a ler ali no pós-crise, até no pós-Zero Hora, tem gente que começou a ler ali no 952, no Renascimento. E não é uma coisa recente, sabe? Já tem quase 20 anos do 952. Então, já tem gerações de pessoas que cresceram lendo isso, né? Calma, tem 9 anos, que quase 20 anos. Calma lá, você tá 9 anos, desculpa, quase 10. Quase 10, eu pensei em 2009. Só o fato dessas pessoas continuarem lendo, tendo começado com os 952, já é surpreendente. Não, mas tem toda uma geração que começou ali, até no Rebirth, né? Teve uma galera que começou a ler. Tem uma coisa que os 952 ficaram mais acessíveis também, né, para essas novas gerações, porque a gente tinha que caçar nos sebos essas coisas. Agora o pessoal entra na Amazon e compra, né? No sentido de atrair novo leitor, o 952 funcionou mesmo. O problema foi que eles não atraíram tanto quanto eles esperavam e ainda afastaram muito o leitor antigo, né? Mas se você entra em grupo de Facebook e vê as discussões da galera, você vê que a grande maioria da molecada começou no 952. Essa questão de afastar leitor antigo, eu não sei se é uma grande preocupação das editoras não, né? Porque o leitor antigo, ele começa a comprar uma coisa ou outra. A intenção mesmo é chamar novos públicos. Tipo, se você é velho e não gostou das histórias, a porta da rua é serventia da casa. Se quiser ficar, fica. Senão pode parar de ler. Porque o interessante mesmo é chamar novos leitores, né? Eu não sei pra leitor velho, eles vendem boneco que dá mais dinheiro, né? Acho que sim. Da estátua. Tipo assim, não compro mais esses gibis, só compro essas coisas da minha época e gasta R$300 numa estátua. Então acho que eles preferem que você compre isso. Bom. Mas eles preferem que o leitor velho gaste R$300 numa estátua do que gaste R$300 em um ano de mensalzinha, sabe? Então, tá certo eles. Errado é a gente. Mas e aí, essa fase da Batgirl e Aves de Rapina do Renascimento, isso continua saindo? Isso já foi cancelado? Foi cancelado em 2018. E desde então... Desde então, agora as aves elas fazem participações especiais. Última edição, 22, em julho de 2018. Então a equipe continua existindo, só não tem mais um título próprio. E tá anunciado, né, aquele do Azarello, né, que era pra ser uma mensal nova, agora virou uma graphic novel pelo Black Label. Das Aves de Rapina pelo Azarello? Sim, que aí já vai ter a Arlequina e a Montoya no meio da zona, né? Que interessante. Capaz que seja naquele mesmo universo dos especiais que ele fez do Batman, né? Então, um especial das Aves de Rapina pelo Black Label pode ser até interessante, porque as Aves de Rapina é uma equipe que combina muito com esse ambiente de submundo, essa sujeira de crime, sombras, corrupção... tráfico, combina mais com isso, com esses crimes reais, do que com grandes eventos de super-heróis, né? Então, de repente, um lançamento pelo Black Label, que é o atual selo adulto da DC, pode ser interessante, não? Acho que sim, acho que é uma equipe que dá pra brincar bem com essa parte, sim. E dá pra trazer um pouco essa vibe mais madura delas, né?
da fase que a gente gostava, né? Que é o que realmente cativava a gente, né? Exatamente. Mas ele é mais um exemplo do que a DC não tá sabendo o que fazer com as aves, né? Que tá na cara que é pra pegar o impulso do filme, né? Só que, tipo, ele foi anunciado primeiro como uma revista mensal, aí foi cancelado, aí no mês seguinte anunciaram que ia sair pelo Black Label e já virou uma edição especial. Eu acho que eles vão pegar tudo pela Arlequina, cara. Esse filme aí vai pegar A tudo Montoya, eu falei, mas acho que não tá certo ainda que vai ter a Montoya. Agora que eu tô vendo, é que fizeram uma imagem de divulgação, mas acho que foi só por causa do filme. Mas a Arlequina vai estar na história. Vai ser a Canária, a Caçadora e a Arlequina. O lance da Arlequina, eu acho que é mais por outra equipe que tem, né? Que a gente não vai aprofundar nela porque não tem nada a ver com o programa de hoje. Que são as Sereias de Gotham, né? Que era uma equipe que também feminina, que tinha algumas similaridades. E tinha a Arlequina, mas não era uma equipe de heroínas, era uma equipe de vilãs. E teve também do fato da Era também ter participado, né? Sim. E a Montoya tá na história. O plano da Warner... A Warner tinha 2 projetos correndo paralelamente. Um era um filme sobre as Sereias de Gotham. Outro era um filme da Aves de Rapina. E com o desenvolvimento, né, dos projetos, das coisas, das transações, a Warner achou por bem mesclar os 2. Então colocou a Arlequina em um filme aí das Aves de Rapina. Faz sentido. Que é uma faz pena. sentido. É triste pra gente que é fã da equipe, mas comercialmente faz sentido, né, pra eles. Eles estão com a Arlequina na mão de um filme que não foi bem na crítica, mas tem um personagem que todo mundo amou, que foi a Arlequina da Margot Robbie. Então eles estão querendo usar ela de algum jeito. E já tem um filme de uma equipe feminina em andamento. Por que não juntar tudo, né? Por que não? Por que não, né? Eu gosto demais. Por que não? Por que não? Simples assim. Como fã é triste, mas sem dá pra entender de onde veio isso, né? Cara, eu gosto Dá pra entender, mas daria pra você fazer 2 filmes. Dá pra fazer 2 pronto. filmes. Eu gosto muito da Arlequina. Muito. É uma das minhas personagens preferidas desde que eu vi ela no desenho lá do Bruce Timm. E eu gosto demais das Aves de Rapina. Mas, cara... Eu acho legal, eu incluiria a Montoya nessa história. A Montoya é outra pessoa. A Montoya merecia... Cara, a Montoya é uma personagem que merecia um podcast só dela, viu? É uma personagem muito... Terá um dia no futuro. Tá anotado já. Já tá aqui, já tá aqui. Só não vai sair agora porque é muito programa e muito pouco tempo pro filme. Exato. E mandou pôr esse filme pra fevereiro, cacete. Então, mas juntar os 2 conceitos não me pareceu tão bom, sabe? São 2 conceitos, um conceito Arlequina, outro conceito Aves de Rapina. Eles se sustentam bem, não precisava misturar, sabe? Sim. Não sei, fico um pouco receoso aí do que vão fazer casado. O que eu fico mais triste aí é a Cassandra Cain, mas isso é pra outro programa. Well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a word. Well, a bird, bird, bird. Bird is a word. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a word. Well, a bird, bird, bird. The bird's a word. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a word. Well, a bird, bird. The bird's a word. Well, a bird, bird, bird. The bird's a word. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a... Então, já que a gente tá falando do filme, que vai ter um programa totalmente dedicado a expectativas, especulações sobre o que a gente vai esperar por aí pra ver. Vamos falar da equipe em outras mídias, né? Que teve a série que a gente já falou e teve, acho que talvez 2, forçando muito, citações em outras mídias. Então, acho que é hora de a gente falar um pouco mais da série. Acho que o Gustavo, que é o cara que tá preparando aí um material rico sobre isso, pode falar um pouco mais de onde surgiu isso. Pô, Carlão, você mandou bem, cara, porque eu sou um especialista em não saber nada dessa série. Achei que você ia ter um backgroundzinho por causa da série. É comigo mesmo. Isso é questão de bom gosto, né? Não saber nada dessa série. Mas era a época de Smallville, né? Que a Warner cresceu os olhos. Eu lembro que eles anunciaram 2 séries. Não foi só Aves de Rapina. Eles tinham anunciado o Starman do James Robinson. Só que o Aves de Rapina foi um fracasso tão grande que eles desistiram do Starman na época. Então a série, ela não se passa em Gotham City, é Nova Gotham, New Gotham, e os personagens praticamente não tem nada a ver. A Oráculo é a mais fiel, ela é a Oráculo tá bem igual, né? Que sofreu o ataque do Coringa, virou Oráculo. Aí a Caçadora é uma versão meio que pré-crise, né? Ela é a filha do Batman da Mulher Gata, né? Como era na Terra 2, só que ela não é Helena Wayne, ela é Helena Kyle. E ela tem poderes de gato.
Ela herdou da mãe, vai saber quando que a Mulher Gato tinha poderes. Ela é a mãe ela é a filha da Halle Berry. Então, não fica a entender um pouco isso, assim, porque os poderes que ela tem... Não, você vai piorar ainda mais a série, assim. Mas os poderes que ela tem são parecidos com os poderes da Halle Berry no filme dela. Então, mas Tipo, poder de realmente. gato, cacete, não precisa ser muito criativo. E aí a canária é a mais estranha, né? Porque tem aquela relação de canário-mãe e canário-filha. Aí a mãe é a que tem os poderes de grito e a filha é uma telecinética. Telepata, nem lembro mais o que caralho que Tem é. poderes que mentais. inclusive agora tá na DC de novo, que ela tá na série da Batwoman, ela faz a Alice. E aparece essa série da Aves de Rapina, tá fazendo parte do multiverso da Crise Infinitas das Terras, da série da CW. A caçadora aparece, a torre do relógio aparece e a voz da Oráculo tá lá, embora eu não saiba se a voz é gravação nova, né? Ou eles usaram material de arquivo, né? A série durou 3 episódios, é muito ruim, eu, pra ser sincero, gosto de um episódio só. Tem um episódio que tem metade em flashback mostrando a Batgirl enfrentando a Shiva. Esse é o único episódio que eu gosto, tem poucos personagens dos quadrinhos, o Alfred aparece, na abertura tem o Coringa, que inclusive a dublagem da risada dele é o Mark Hamill. O Bruce Wayne aparece umas sombras em um episódio, e a Arlequina, que eu falei antes o nome errado da atriz, é Mia Sara. A abertura do episódio é meio parecida com a Piada Mortal, né? Ele tem a cena Piada Mortal. Explica como é que a Batgirl, a Bárbara, ficou paraplégica. Né? Sim. E é um mundo sem Batman. O Batman sumiu num confronto com o Coringa, embora em um episódio a gente perceba que o Alfred tá passando as informações para o Bruce. E de vilões, acho que eu me lembro, além da Shiva e da Arlequina, tem o cara de barro sem poder nenhum no episódio. Nossa. Que eu me lembro é só isso. É bem ruim. Lá fora saiu em DVD, acho que numa rede de supermercados. Caralho. E eu acho que fora dessa série, o único lugar que aparece mesmo uma equipe chamada Aves de Rapina é no desenho The Brave and the Bold, né, aquele Batman The Brave and the Bold. Também não, o episódio se chama assim, mas elas não têm nome. Eles cantam, elas cantam a música chamada Birds of Prey, que aí é a canária, a caçadora e a mulher gato, né? Sim. Que é interessante que esse episódio não passou na TV americana, que eles acharam sensual demais a dança delas, só saiu em DVD, nunca passou na TV americana. Nossa, caralho, americanos. Americano é fresco demais, né? Puta que pariu. Sensual, elas estão tipo, sei lá, dançarina clássica de salão, assim, nada... Mexendo o ombro, né? Acho que eles acharam sensual demais isso. Nada demais, elas estão com uniforme, né? Não estão com uma roupa mais sensual, não tem nada a ver. Mas em várias apareceram séries... também na série do Arrow, né? Então, teve elas episódio aparecem chamado como Birds of Prey. Tem um episódio chamado Birds of Prey, que é o episódio que a canária caça a caçadora, que tá mais como anti-heroína, né? A caçadora mais clássica da Terra 1, né? Que é a Helena Bertinelli mesmo. Caçando a Helena Bertinelli revoltada com os mafiosos, só que na série ela caça o próprio pai, a família não foi morta. Ela se rebelou porque o pai mandou matar o namorado dela, tal, e ela mata os criminosos também. Então ela virou meio que anti-heroína. Né? Não é uma equipe, não, o episódio chama Birds of Prey. E tem várias canários negros, porque sim. Sim, já teve acho que 5 canários negros e já mostrou no futuro uma equipe de canários, então fodeu. E no desenho da Liga também tem um episódio com a canária caçadora que chama Birds of Prey. Que é um episódio muito bom, que é o Double Date dela. Acho que não chama Birds of Prey, não. Não? Não, tem um outro nome, mas esse episódio é muito bom, mas não tem esse nome. Ia ser um episódio delas que ia ter a caçadora e a canário e a... não é mesmo, Bárbara é Double Date. Isso, Double Date. Eu li um pouco sobre isso quando tava preparando o podcast. Ia ser um episódio com elas duas e a Bárbara Gordon como Batgirl. Mas aí a Warner não liberou usarem a Bárbara Gordon e eles mudaram todo o episódio. Porra, que pena, hein? Uma pena mesmo. Mas esse episódio continua bom, ele é muito legal. Nesse daí que tem o Questão falando que ele usa meias laranjas. Meias laranjas. É muito bom esse episódio, cara. E eu acho que fora isso, pelo que eu pesquisei no Injustice 2, tipo, num diálogo entre o Besouro Azul e a Canário Negro, ela cita as Aves de Rapina, sabe? Uma coisa bem sutil, assim. Eu imagino que nos jogos da Lego talvez cite, não sei. Eu acho que não. No Beyond Gotham, que tem até a Bativaca, deve citar de algum lugar, mas não achei nada sobre isso. E, aliás, teve não chega nem a ser um projeto. Os produtores do Arrow, como tinha praticamente as personagens todas lá, eles pensaram por um período em fazer um spin-off das aves. E é interessante que se a gente pegar a Felicity do Arrow, ela é totalmente oráculo. Ela demora pra ter ela demora uma eternidade pra ter um codinome. E quando ela vai ter, ela sugere oráculo, o arqueiro fala que já tem gente usando, né?
Mas é interessante que a Felicity é a aprendiz da Bárbara dos quadrinhos. Ela é a Proxy, ela é o Wendy. Porque ela usa o nome de Felicity Smoke, que é o nome da madrasta do Nuclear nos quadrinhos. Só que, conforme vai seguir na série, ela fica paraplégica na cadeira de rodas, ela é hacker e ela é filha do calculador, que é o pai da Wendy. Sim. Ela é a Proxy. Muito bom. Muito bom, assim, né? Puta referência obscura pra 4 pessoas que leram esse quadrinho. Mas é legal. Pô. É uma citação sutil à Aves de Rapina, da fase boa, né? Da fase que a gente gosta. E eu acho que é isso, né? Eu acho que em outras mídias essas são as citações que existem à Aves de Rapina. Tem uma suposta série animada que a gente até viu nas nossas pesquisas, mas que a gente vai pesquisar mais sobre isso e não achamos nada. É o Gotham City Girls mesmo. Que eu Agora, acho que teve City gente Sirens, que apelidou de Birds of Prey. Não, é Gotham City Girls a série, não é Sirens. Ah, é Girls? Não, pera aí. É Girls, Gotham City Talvez Girls. seja por isso que eu não achei nada na minha pesquisa. Faz sentido. Que era aquela animação em flash, né? Gotham City Girls, exatamente. Foi uma série de Flash, 30 episódios. Aves e Rapina. Foram 30 episódios, chama Gotham Girls. E foi tipo uma animação para a internet entre 2000 e 2002, quando isso era muito tipo, caralho, estamos no futuro. E é parte do universo animated, né? É, exatamente, é parte do cânone do universo animated. E é muito bizarro, eu tentei assistir isso, eu nunca Nossa, consegui. é toscaço, velho. É que ficou datada a animação, né, cara? É muito feio ver hoje. Eu lembro que teve a do Lobo também nessa época. É muito feio. E é parte realmente, tem link com episódios do Batman, aparece a Montoya. Olha aí, mais um lugar onde vai aparecer. Eu acho que esse filme que vai sair agora é uma mistureba de todos os conceitos que já teve de equipe feminina em Gotham. Os caras pegaram. Quais mulheres que tem Gotham? Vamos usar. Eu ainda tô surpreso por não ter uma vilã, pelo menos. Tem a Arlequina, né? De certa forma. Né? A principal. Tem uma vilã, mas tem uma quase vilã. Máscara Negra, que ele é uma quase vilã, ao estilo Vera Verão. É verdade. Mas acho que é isso, a gente já deu uma bela repassada bem, na verdade a gente aprofundou bastante em todas as fases da equipe, os principais arcos. A gente repassou agora as outras mídias e deu uma falada bem por alto do filme, né? Como eu disse, vai ter podcast só pra isso. Eu acho que vale uma rodada final pra cada um falar sobre o que gosta mais da equipe, se é alguma fase, se é algum personagem. Acho que começando pelo Smee, que fase, que personagem, qual que é o elemento que você gosta mais dessa equipe que te faz gostar tanto delas? Eu acho que o que eu gosto bastante da equipe é a dinâmica entre as mulheres, esse negócio de sororidade que elas têm, né, de uma ajudar a outra e tal, que eu acho que é uma coisa bem específica da Aves de Rapina, que eu acho que não tem equipe que seja só feminina, assim, de super-heroínas, eu não lembro, assim, pelo menos, que tenha esses conceitos, assim, e que tenha personalidades tão diferentes, mas que no final das contas elas são amigas, elas se ajudam e uma complementa a outra. Então eu acho isso bastante interessante. Principalmente a fase da Gayle Simone, né, que mostrou mais isso. Mostrou também uma parte mais bem-humorada da coisa e tal. Então é o que eu gosto mais dela. E o resto daí, pós Gayle Simone, eu já acho um guilty pleasure, né, que eu acompanho, porque eu acho que é ruim, mas é bom. É bom, mas é ruim. Aquele negócio meio camp, assim, meio Batman meia-meia, assim, que tu acompanha pra dar risada do negócio. Muito bom. E você, Gustavo, o que faz você ser fã dessa equipe? Cara, eu acho que o que me pegou, o que me cativou mesmo nessa equipe foram os personagens. E bem assim as originais, que é a Canário Negro e a Oráculo, né? Elas eram personagens que realmente elas não tinham assim uma proeminência e elas estavam começando a ficar interessantes. E elas se juntaram e eu vi essas personagens assim tomar forma, né? A Canário Negro já existia desde os anos 40. Mas nos anos 90, quando a equipe se formou, elas começaram a ter uma identidade muito interessante, ficou muito legal. Então essas duas personagens, elas ganharam muito assim, meu interesse e o meu respeito. A Caçadora não, a Caçadora, falando a verdade, é uma personagem chata pra caralho. Mas a Canário Negro e a Oráculo, elas são personagens muito interessantes, elas são muito legais, né? Eu acho legal que elas são falhas. É exatamente o oposto da Caçadora. A Caçadora fala, 7 caras armados com armas automáticas, que pena para eles estão em desvantagem. Ah, puta que pariu, não é assim, né? Ao contrário da Canário Negro e a Oráculo, elas são muito falhas, elas são muito reais. Então essas duas personagens, elas me cativaram muito. E sempre que aparecia personagens assim na série, eu ficava interessado, que é o caso da Zinda, né, por exemplo. Então eu acho que a dinâmica entre elas é o que me fascina, né, é o que eu acho interessante.
É muito bom, cara. Isso aí é exatamente o que me pegou também na equipe. Esse lance, vou até pular todo mundo aí e falar o meu antes. É essa parada do companheirismo da Bárbara com a Canário. O resto foi vindo depois, tinha muita coisa legal. Da fase da Gayle Simone eu gosto muito da parada de artes marciais, que ela explora bastante depois com a Shiva e tudo mais. Mas o que me pegou foi essa parceria da Bárbara com a Canário. Vou até passar agora pro Bud, falar a parte dele. O que te cativou na equipe? Que fase que você gosta mais? Em primeiro lugar, eu estou ofendido que alguém fale mal da Caçador. Eu também, é verdade, esqueci de falar isso. A Caçadora é maravilhosa. Mas eu também, é a dinâmica, mas eu vou um pouco além. Não é só a dinâmica como heroínas. Eu gosto muito, que é uma coisa que tanto o Dixon quanto a Simone fazem, é que ele mostra a vida pessoal. A Dinah e a Babs, elas viram amigas na vida pessoal. Na fase da Simone, eu lembro que, acho que justamente quando elas começam a ficar móvel, uma base móvel, a Bárbara tinha brigado com a Helena, com a Dinah, a Helena fica puta que ela percebe que a Bárbara tá manipulando ela, e aí a Bárbara percebe que elas também precisam ter uma vida pessoal. Então a Bárbara começa a trabalhar mais com tecnologia e ela dá uma nova loja de flores pra Canário e dá um novo emprego de professora pra Helena. E elas se aproximam mais na vida civil por causa disso. Isso eu acho legal. Que é uma coisa que eu há uns 20 anos sinto falta em quadrinhos, que os personagens são super-heróis 24 horas por dia, né? Ninguém mais tem vida civil, né? E isso ajudou as personagens a ficarem mais íntimas. A Zinda depois entra também nesse ritmo, e acho que em nenhuma outra formação, ou mesmo nessa formação, nenhuma outra das personagens entrou nessa parte íntima. Foram só as 4, a Zinda nem tanto, mas além disso é Oráculo, que eu gosto muito mesmo, que tem gente que me xinga, pô, mas você não gosta da Babs de Batgirl? O problema não é que eu não gosto, é que pra mim ela como Oráculo é uma personagem muito mais forte, muito mais bem escrita, muito mais importante. Como Batgirl, ela só foi, mesmo quando ela foi criada, era muito pior, era uma personagem genérica desde a criação, ela não tinha personalidade, ela só foi ter agora nessa fase que rejuvenesceram ela, então demorou algumas décadas pra ela ter. Mas como Oráculo, no momento que criaram a identidade de Oráculo no Esquadrão Suicida, quando o John Strander e a esposa dele fizeram, já desde lá ela é uma personagem muito forte. Sim, a Oráculo ficou muito forte por muito tempo, né, cara? Ela chegou a ser um membro importante da Liga da Justiça e tudo. Um dia a gente vai ter que fazer um podcast totalmente dedicado a isso. E você, André? O que você mais gosta na equipe? Que fase que você tem mais interesse? Olha, o que eu mais li foi a fase da Gayle Simone mesmo. Foi numa fase em que basicamente ela vinha dentro do mix de Novos Titãs. Né? No começo, assim, eu chegava, eu olhava, não ia muito com a cara, eu não curtia de muito. Eu chegava assim, não gosto, não me atraía. Aí eu cheguei e falei, peraí, deixa eu ler desde o começo. Aí peguei pra ler desde o começo a fase da Gayle Simone, fui curtindo, fui gostando, assim, de como tava acontecendo. Eu acho que o que eu acho mais legal das Aves de Rapina é justamente como que as três lidavam com as coisas, com as situações, as brigas, a amizade que elas formaram, mesmo assim, às vezes uma com raiva da outra por motivos externos, tipo a Bárbara e a Helena por causa do Dick, mas você vê que ainda assim elas faziam as coisas juntos, mas ficavam meio puto uma com a outra. Assim, todo esse balanço entre as três eu achava muito interessante, eu achava muito legal e surpreendeu bastante. Então, a fase da Gayle Simone eu acho que é a mais divertida, vamos dizer assim. Muito bom, então acho que com isso a gente já parte para os nossos jabás. Começando aqui pelo Guilherme Smith, que faz tempo que não participava aqui do Mansão Wayne. Fala aí, Smith, do Splash Page, dos seus projetos, dos quadrinhos. Bom, então, primeiro agradecer. Sempre é uma alegria, sempre é divertido conversar com vocês e conversar com o pessoal de casa, né, que tá nos ouvindo, que eu não conheço quem são. Você aí na poltrona. Mas aí na poltrona, no seu carro, ouvindo podcast quando está dirigindo, ou você que está no seu computador, ou caminhando, correndo. Que nem diz o pessoal do Não Alvo, né? Com o fone de ouvido apoiado com a cabeça no vidro do ônibus. Babando, assim, né? Fazendo aquele bafinho no vidro. Você pode acessar, então, http://splashpages.wordpress.com. Lá vocês vão poder encontrar resenhas, algumas análises, checklists e várias coisas. Todo final de mês tem resenhas sobre as minhas leituras do mês, mais ou menos umas 30, 40 leituras todo mês.
Também quero falar para vocês, se tem interesse em estudar quadrinhos academicamente, tem uma especialização em histórias em quadrinhos e cultura pop da Faculdade Est, que eu estou lecionando alguns componentes. Quadrinhos, eu acabei de lançar o Bem na Fita, na CXP de 2019, que é um quadrinho sobre videoclipes e uma menina que cai dentro do mundo dos videoclipes dos anos 80 e dos anos 90, e ela precisa completar uma missão lá, que eu não vou dizer qual é que é, mas é spoiler. E estou preparando mais algumas coisas para o ano que vem, quadrinhos com uma pegada mais intimista, diferente dos que eu já tinha feito até então, e continuando aqui, escrevendo e estudando. Acho que é isso aí. Muito bom, obrigado pela participação. Faz tempo que você não participava e, cara, muito feliz de ter você aqui de volta no Mansão Wayne. E quando quiserem, estamos à disposição. Isso aí, também precisava de guardar gente lá em algum projeto seu também, é só dar um grito. E Gustavo Vícola, editor da Mundo dos Super-Heróis, diga o que você está tramando ultimamente. Bom, o que eu estou tramando é o que eu estou tramando todos os meses, a edição do mês. Já começamos a fazer a nossa edição de fevereiro, para chegar nas bancas no começo do mês. Tem bastante material da DC nessa edição de fevereiro, embora a matéria de capa seja da Marvel. Mas enfim, estou todos os meses na revista Mundo dos Super-Heróis, editando lá, cuidando para que a revista, usando o jargão da revista, né, que ela seja mais super, cada vez mais super. E eu também estou com o meu Instablog, o Sockton Paul. Então o pessoal pode acompanhar o meu trabalho ou pela revista, todos os meses nas bancas, ou pelo Instablog, o Sockton Paul. Ou pelos dois, né? Ou pelos dois, um não anula o outro. Exatamente, Carlão. Pelos dois pode ser melhor ainda. Porque o cara fica com preguiça, né? Pelos dois. Vai os dois. Pois é. Vai ter os links no post pra tudo. Isso aí, obrigado pelo convite, viu, pessoal? Foi muito bacana aí falar dessa equipe das Aves de Rapina, foi bem legal. Muito bom, finalmente fizemos um programa sobre Aves de Rapina, né? Quem diria que o gancho ia ser um filme, né? Quem diria? Pois é, bastante imprevisível isso daí, né? Bastante inusitado. Quem diria que as aves ganhariam um filme dela? Apesar dos pesares, tem um filme das Aves de Rapina vindo aí. E Leonardo Vicente, que também escreve no Mundo dos Super-Heróis o tempo todo. E a nossa enciclopédia Viva dos Quadrinhos também tá cheio de projeto por aí. Faz aí seu jabás. Além do Mansão N da Mundo dos Super-Heróis, também tem meu site, o Fala Animal, que tá no Instagram também, no Facebook também como Fala Animal. E fazendo vídeos lá no canal parceiro, tanto do Fala Animal quanto do Mansão Wayne, que é a Hora Suave do nosso ausente Roberto II. Por enquanto, em breve alguma novidade pela editora Heróica também. E logo mais falaremos de novidades. O cara fala, por enquanto é só isso, né? Como se fosse pouca coisa. O cara me fala uns 6, 7 projetos relacionados a quadrinhos aí, vídeo, blog, site notícias, revista. Então é isso, acompanhem todos os projetos do Bud e dos nossos convidados, vai ter todos os links aí no post. E se você quiser encontrar a gente também nas redes sociais, o André vai falar agora onde você procura. É isso aí, vocês, é só acessar o Facebook, que é o facebook.com/Mansão N Podcast, sempre com muitas novidades sobre o Homem-Morcego, uns posts divertidos também. Tem o nosso Twitter, que é o @mansão_Wayne, e o nosso Instagram, que tem o nome do nosso site, que é o @mansãon.com.br. Segue a gente lá, tem bastante coisa legal, muitas fotos, tem foto nossa, tem foto da gente com o Gustavo, tem foto da gente com o Guilherme Smith, quer dizer, tem mesmo, né, Carlos? Tem foto com o Guilherme também, não tem? Deve ter sim, cara, porque a gente tira muita foto em evento. Com as aves de rapina. Tem. A gente sempre faz muito story quando a gente vai em evento, quando lança qualquer coisa. Sim. Então você encontra lá, a gente tem toda uma área de destaques dos stories lá do Instagram que você encontra muita coisa legal. E a gente tem o nosso site, que é o portal, né? Que é mansãowayne.com.br. Como o Smith falou no dele, eu vou falar também. http://www.mansãowayne.com.br. Lá você encontra todo o conteúdo do Mansão Wayne, todos os nossos posts, nas colunas que toda a equipe escreve. O Smith, inclusive, chegou a escrever uma coluna lá. O Vícola, quem sabe no futuro também, não escreve alguma coisa lá pra gente. Será um prazer imenso. Muito bom, é só a gente achar um tema aí bacana, a gente fecha isso. E tem todos os nossos podcasts, todos os vídeos que a gente faz em parceria com a Hora Suave, entrevista pra caramba lá na área de entrevistas do site. Você entra lá, tem entrevistas tanto em texto, tem uma só em texto, que é com o Chuck Dixon, que, né, a gente vai ter que linkar aqui, inclusive, porque ele foi o criador Criador não, mas ele foi o primeiro roteirista da equipe, né?
E entrevista com a Gayle Simone, entrevista com o Roger Antônio, que escreveu também, entrevista com uma galera bem legal. Em breve tem com o Ed Benes. Com o Ed Benes também, com a Adriana Mello. Tem bastante coisa. E tem também os nossos outros podcasts que você acessa por lá. Ou, se você quiser também assinar os nossos podcasts para não perder nenhuma edição, você pode assinar tanto no Spotify, que eu acho que é o mais prático hoje em dia, né? Você vai lá no Spotify, procura Mansão Wayne, já aparece a gente, é só assinar e ouvir tudo. Ou você pode procurar em qualquer aplicativo de podcast, como o Google Podcast, o iTunes, o Podcast Box, sei lá, tem um monte de aplicativo, cada um tem seu preferido. Você sempre vai encontrar a gente e se a plataforma que você gosta não tem o Mansão Wayne, avisa a gente que a gente coloca, tá? Então, só acompanhar a gente pelo feed ou pelo nosso site, que é mansãowayne.com.br. Muito obrigado pela audiência, estamos agora começando 2020 com esse programa, então vamos lá que esse ano o Mansão Wayne completa 20 anos da sua fundação lá quando era apenas um grupinho, então esperem muitas novidades por aí. Valeu e até o próximo programa. Falou! Até mais! Falou!